Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, podcast aqui do canal do Maurício Marques. Antes da gente começar, deixa o seu gostei, tá bom? Para ajudar a gente a divulgar o vídeo, é muito importante. E também não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Daí toda vez que a gente postar um vídeo novo, você recebe uma notificação do YouTube, tá? E na descrição aqui desse vídeo, todos os cortes que a gente posta, né? Agora a gente tem links aqui com alguns produtos de academia, principalmente suplementos, né? Whey protein, creatina, hipercalórico, e você adquirindo alguns desses produtos aí pelos links que estão na descrição, é uma forma de você também apoiar o nosso canal, tá bom? E vamos começar já então o nosso papo de hoje, e eu vou passar para o Maurício apresentar a nossa convidada de hoje. Opa, Celão, estamos falando aqui com a Gabi, gente. A Gabi eu encontrei em São José dos Campos, ela é de São José dos Campos, né? Mas ela tem um link assim grande com Estados Unidos, São José. E é uma atleta, o que chama a minha atenção, né? 100% natural, sempre fez todo o seu trabalho com treinamento, alimentação, com muito estudo, com muita busca assim, por informações perfeitas, sendo mulher, tendo filho, tendo casamento, cuidando de tudo isso, e vai lá nos campeonatos e mostra resultado, mostra físico. Isso me admira muito, porque eu falo só resultado é uma coisa, agora resultado com saúde, as duas coisas ao mesmo tempo me chamam a atenção. Então, lembrei aqui, né, a gente lembrou junto da Gabi, que é uma grande personagem para a gente nessa linha, vai reforçar o nosso trabalho, que é buscar resultado extremo com saúde extrema. Seja idoso, seja jovem, o que seja, a gente fala competição, porque na competição é onde você mostra o maior trabalho. Numa competição você está de biquíni, você está de sunga, você está depilado, você está com luz, você está com óleo, você está com uma luz que aparece tudo, não dá para disfarçar nada. E a pessoa tem a coragem de subir num palco, então realmente ela chegou num resultado extremo. E quando ela alia isso à saúde, aí passa a ser muito interessante para a gente, né? Bom, daqui para frente eu vou deixar para ela mesmo se apresentar. Gabi, obrigado, tá? Aceitar o convite Obrigada nosso. pelo convite também. Tamo junto. Muito feliz de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho dessa história e dividir com vocês aqui um pouco. Perfeito. Legal. Eu vou começar primeiro, Gabi, falando da sua parte pessoal, como uma pessoa que cultua o físico, tem um estilo de vida de cultuar o físico. Desde quando você iniciou na academia, quando você começou a se interessar mais por treinamento, alimentação, toda a sua história de físico, tudo relacionado à sua vida pessoal como fisiculturista, como tudo começou. Bom, eu sempre gostei de fazer atividade física muito, desde os 14 anos. Eu lembro que eu já frequentava academia, né, gostava de treinar, só que eu nunca conseguia fazer uma alimentação muito equilibrada, então os resultados eram mais difíceis de aparecer, né? E durante toda assim, isso foi na minha juventude, fazendo atividade física, mas ao mesmo tempo não me alimentando muito bem, até que eu ganhei muito peso quando eu fui morar fora do país. Então eu culminei num processo de ganho de peso muito grande. Estados Unidos? Morei nos Estados Unidos, foram 2 anos, né? E foram 40 quilos. Qual a idade mesmo, Gabi? Eu fui com 26, voltei com 28, né? Então 2 anos, 40 quilos. foi 20 quilos no primeiro ano e 20 quilos no segundo ano, assim. Você treinava lá? No primeiro ano eu até treinei um pouco, mas fazia mais cardio e tal, não frequentava academia, mas eu fiquei num estado muito frio, né? Eu acho que eram 6 meses de inverno pesado, com muita neve, e essa adaptação foi difícil. Eu acabei sucumbindo à comilança total, e no segundo ano eu já nem fazia mais atividade física e... Essa comilança era fast food? Fast food, bebida alcoólica, né? Muito... No primeiro ano eu ainda trabalhei de babá, mas no segundo ano eu fui para restaurante, e daí trabalhava muita comida mesmo, muito acesso, e é muito indoor que eles falam, né? Então é muito tempo que você fica em lugares fechados, então você não tem muito contato com a natureza, tal. E isso foi vindo esse acúmulo de peso. Eu acho que eu percebi também que as pessoas, eu fiquei no estado de Wisconsin, que é lá no norte dos Estados Unidos. E as pessoas têm um porte físico muito grande, eles são altos, e eu também sou muito alta, né? Eu tenho 1,76 m. 1,76 m. Então, no Brasil, eu me destaco, né? É muito fora da média, mulher de 1,76 m, mas lá eu era pequena. Olha. Então eu fui ganhando peso e parece que eu não percebia, porque todo mundo era grande, né? E muita roupa de neve e tal. E lógico, eu tava entendendo ali que tava acontecendo alguma coisa, mas chegou uma hora que eu perdi a mão e meio assim, nossa, passou do ponto totalmente, que eu fui perceber isso quando eu cheguei aqui. Vem cá, tem foto dela com 120 quilos aqui, não tem? Tem. É bom ir mostrando aí pra Coloca gente aí. entender bem.
Então, o seu auge de peso fora de forma foi 120 quilos. 120 quilos. Acho que foi Apesar aqui, de ó. ser alto, Essa é bastante foto, peso. Olha que essa maravilha. foto eu tinha acabado de chegar em São José. E a minha irmã foi me buscar no aeroporto. Foi muito engraçado porque ela não me reconheceu no aeroporto. Naquela época não tinha mídias sociais, né? Então a gente não mandava foto, postava foto igual agora, né? Então eu cheguei no aeroporto e minha irmã não me reconheceu com Gente, 40 mas é outra quilos, pessoa. né? Aqui já depois já é uma outra fase que eu vou contar pra vocês. Sim. Mas foi o meu auge de peso, assim. Eu acho que pra mim a ficha caiu muito. Um dia eu tava andando no shopping em São José, porque assim, eu tava no inverno lá, eu voltei em fevereiro, então tava muito frio. E quando eu cheguei tava um calor, então primeiro eu não tinha roupa pra vestir, porque né, não servia nada. E um dia andando no shopping, passou uma pilastra com um espelho. E eu me vi passando nessa pilastra, e eu me vi, eu falei... Não sou eu, e o porte das pessoas no Brasil é menor, então eu fiquei num destaque muito grande, eu fiquei muito grande, né? Porque eu sou alta e com 120 quilos estava totalmente grande. E foi quando eu comecei a procurar ajuda e treinar, e voltei a treinar, e voltei a cuidar da alimentação, parei de beber, não tinha mais nenhum, né, consumo de bebida alcoólica. E foi quando eu procurei a loja Suplemente em São José. Que legal. Que daí foi muito... Eu cheguei lá e falei, não, alguém vai me ajudar, eu vou nessa loja de suplementos e foi lá e comecei a tomar... Eu já tomava suplemento antes, me conhecia um pouco, mas não como foi aquilo. E daí nisso eu lembro que daí a pessoa que me atendeu já me passou um produto que primeiro mês eu perdi tipo 10 quilos só treinando, me alimentando bem, deixando aquele estilo de vida ruim. E essa mudança já foi assim, tipo... Sim. Já dei uma enxugada e depois foi indo com o tempo, com os meses, eu fui conseguindo voltar pro meu corpo. Eu trabalhei um tempo nessa loja, Cristiano, seu marido, né? Depois você vai contar pra gente aqui, foi a pessoa que realmente embalou no esporte, né? E ali o trabalho era muito completo, cara, era muito completo. Lembro que o meu trabalho lá era ir lá e montar treinamento, né? Aí quem vendia suplemento, ele não só vendia, ele orientava, né? Já passava a alimentação, como é que tem que usar o suplemento. O suplemento era de primeira geração. E a pessoa saía já, né, como a gente fala, barba, cabelo, igual e tudo mais, né? E ali foi que você então começou. Exato. Eu fui uma das pessoas Começou que saí com um protocolo pronto para poder colocar o plano em ação, né? Então foi quando eu comecei a colocar esse plano em ação e decidi que eu não queria mais, nunca mais voltar esse peso e ter esse peso e voltei a treinar. Comecei a fazer musculação, corrida, natação, jiu-jitsu. Eu fui fazendo todo o esporte que tinha e comecei a me encontrar também nessa coisa do esporte, de me sentir bem, de estar mais equilibrada, né? E foi natural, assim, essa reeducação alimentar? No começo foi um pouco mais difícil, a princípio, porque eu não tinha muito conhecimento, então eu fui tentando fazer muito da minha cabeça, né? E eu acho que a minha genética me favoreceu um pouco com relação a não ter muita perda muscular, mas se fosse outra pessoa, talvez teria perdido muito músculo, porque eu acho que eu fazia umas... Eu trocava bastante refeição por shake, fiz muita troca de refeição, comia bastante salada. Sim. Hoje eu faria totalmente diferente, né? Mas naquela época, com aquela idade também, deu certo, e enfim, mas a parte da alimentação, eu reduzi, eu fiz um déficit calórico muito grande e melhorei a qualidade do alimento, né? Porque daí eu já não comia mais fast food, mas eu poderia ter comido de uma forma mais equilibrada, eu acredito. Hoje eu faria diferente. Aí entra o Cristiano nessa história. Então, daí ainda passei um tempo, né, fazendo alimentação saudável e tal, quando um dia, coincidentemente, porque eu não conhecia ele na loja nessa época que eu fui, graças a Deus, porque se ele me visse com 120 quilos, talvez teria sido uma outra história, né? Já entrando em forma. Eu tava já começando, tinha perdido bastante peso, né? E daí a gente se conheceu e tal, e nisso a gente se conheceu e a gente começou a namorar e de cara já, vamos treinar. E eu... Bora lá. E daí, nisso, sim, daí eu comecei um estilo de vida com orientação, suplementação, treinando. Ele tinha uma academia, que eu ia pra academia todo dia e tal. E daí, dali, só E treino dali dieta. vocês vão para os Estados Unidos, é isso? Não. Então, daí depois disso, o que acontece? Todo ano nos Estados Unidos tem as feiras, que vocês já devem ter ouvido falar, que tem o Mr. Olímpia, né, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, e junto com o Mr. Olímpia tem a feira do Olímpia, que é a Expo, onde são expostos os suplementos, né, todos as novidades e divulgações, os atletas, tudo mais. Então, todo ano o Cristiano ia para essa feira
né, para poder ver as novidades e tal. Atualizando. E daí ele me levou algumas vezes com ele, quando eu comecei a ter mais esse contato com o fitness americano, então com metodologias americanas, daí eu fui treinar com a Larissa Reis, né, fui treinar com a Natália Mello, que são as brasileiras que já estavam em destaque desde os anos 2010, 2008, elas já estão lá, que inclusive a Natália Mello foi Mr. Olímpia, a primeira brasileira a ganhar o Olímpia, né, biquíni. Eu fui treinando com elas. Eu queria saber, aprender dos melhores lá. E o Cristiano me proporcionando essa possibilidade de estar, essa estrutura, né. Nessa época, eu ainda trabalhava no ambiente corporativo, né. Então, a minha primeira formação é marketing. E eu trabalhei na Embraer durante mais de 10 anos. E eu percebi que não estava conseguindo conciliar a vida de atleta, né, com a vida do ambiente corporativo. E foi quando eu decidi pedir conta e viver o sonho mesmo de cuidar do corpo, de investir na saúde e de aprender mais, né? Estudar mais na área. E foi quando eu fiz a minha mudança de carreira. Então, eu mudei de carreira em 2012, eu saí do ambiente corporativo, saí do marketing e vim 100% de cabeça para o mundo fitness, né? Então, primeiro eu vim para trabalhar com ele, na loja Suplemente, e trabalhei como especialista de suplementação. Aquilo ali me deu mais vontade de ficar ainda no universo. E eu comecei a fazer dieta, treino, aí um dia fiz umas fotos, fui fazer umas fotos, e eu olhei para aquelas fotos e falei, nossa, né, todo mundo ficou muito bonito, ficou muito legal, tal, você tem que fazer. E teve o primeiro Arnold Classic no Brasil. Sim. Né, que foi muito legal o primeiro. E a gente foi, e eu fui convidada por uma marca para ficar no stand. Só que eu fui muito, né, assim, Não tem as fotos? despretensiosa. Fotos Dessa primeira feira acho que eu não passei, mas eu fui muito despretensiosa e foi muito legal, porque daí quando a gente chegou no stand, de repente uma pessoa pediu para tirar foto comigo, outra pessoa pediu para tirar foto comigo, daqui a pouco tinha várias pessoas pedindo para tirar foto, porque eu já tava com um shape bem legal mesmo, né. E daí foi quando eu comecei a fazer essas feiras e trabalhar como modelo fitness, né? Então, nesse período eu já comecei a falar, não, agora eu quero treinar para valer, eu quero... Nesse período de fotos e modelo, que peso você tinha mais ou menos, pra gente ir mentalizando aqui? Ó, eu tava dos 120, eu caí, o primeiro gap foi para 90, fiquei em 90, 86, eu acho que eu conheci o Cristiano com uns 86 quilos, um percentual de gordura totalmente... não era um equilíbrio. Nisso eu fui nas feiras, batia 75, 78, e daí com uma outra composição 120 corporal, para né? 75, sim. Então foi muito diferente, assim. Eu acho que sempre as pessoas me perguntavam se eu competia nessa época, né? Você compete, você é atleta. E muitas vezes eu me interessei em competir de verdade, né? Eu achava muito legal, só que eu não queria muito passar pelo processo que tinha que passar para poder você competir no ambiente do fisiculturismo que era, né, há 10, 15 anos atrás, Sempre aqui no lembrando, Brasil. Uma visão de atleta natural, né? Isso. Então, assim, eu não me encaixava muito no padrão, né? Eu falava, ai, putz, não quero tomar hormônio, né? E Legal. assim, eu até poderia tentar subir, mas eu ia ficar muito diferente das meninas. Então, eu falava, ai, vou subir e vai ficar muito diferente. Não me encaixava, vou ficar de modelo fitness. E de modelo fitness eu fui, né, fez foto, revista, eventos, né? E o mais legal foi o evento de 2014, quando eu fui convidada para participar do Mr. Olímpia. Que daí sim... Certo. Competição. Daí eu fui para os Estados Unidos, trabalhar para uma feira, trabalhar para uma marca americana lá na feira. Então eu lembro que eram pouquíssimas brasileiras. Assim, só as mais famosas, tipo, acho que era a Aline Riscado, umas meninas bem famosas, assim, Alice Matos. E daí eu tava lá também, eu fui chamada, e daí esse tem a foto ali, tem a Olímpia. E tem uma foto também que eu coloquei todas as modelos e eu tô lá no meio também. E foi 50 anos de Olímpia, foi muito legal. E, lá. Isso. Todas são americanas, eu sou a única brasileira aqui no cantinho. Maior de todas, inclusive. Olha o tamanho. Não. A maior, E foi isso, na verdade, o vice-presidente dessa marca, Gap, que é o Anthony Preciano, inclusive, ele é um cara bem famoso no fitness nos Estados Unidos, ele ficava impressionado, ele falava que olha esse abdômen, ela tem que ir, não sei o que, e daí foi quando ele fez o convite, nessa foto não tá muito boa, acho que tem uma outra foto. Aí você tá com quantos anos, Gabi? Aí, né? Essa foto, eu já tô com 38 anos. 38 anos.
E o que que eu acho legal até você puxar esse assunto dos 38 anos, sabe por quê? Eu vejo muitas mulheres que às vezes com 35, ó, essa foto aí. Olha a vida. Olha. Às vezes com 35 anos a menina já começa a achar que não consegue ter resultado, que não consegue fazer mudanças de estilo de vida, entende? E você consegue. Foi o melhor shape da minha vida com 38 anos. Entende? Então, assim, a gente tem que entender que a idade é muito relativo. Tudo vai depender da sua dedicação, da sua estratégia, né? Da sua dedicação ali, do foco, da consistência. Então, assim, eu já estava prestes a fazer 40 anos e estava na melhor fase da minha vida, no melhor shape da minha vida, né? Então, Gabi, essa daí que você tem, só cortando, essa daí tem a outra com atleta, é nessa fase mesmo, né? é no mesmo evento. Que é o... Coloca aí, Gustavo. Tem uma atleta, né? Mandou uma pergunta para mim lá no podcast, no nosso material, se ela já tinha 38 anos, cara, se ela conseguiria ter resultado ainda, né? E que ela estava na menopausa e tal. Tá aí, ó. Consegue seguir? Consegue, lógico que consegue. Quem gente. que é aquele atleta ali? Ai, esqueci o nome dele. Ele foi olímpico, ele foi campeão. Legal. Ai, eu esqueci. Então, 38 anos, né? E daqui para frente ainda teve muita evolução, muitos campeonatos. Na verdade, ainda aqui não começou as competições. Não. Isso é depois dos Aqui, 38 anos. isso, aqui eu ainda estava só fazendo feira, né? Eu já trabalhava, eu tinha minha loja. Daí eu montei uma loja, né? A gente montou uma loja aqui onde eu ficava, que era uma loja bem legal no Vila Ema. E daí eu já dava orientação Essa de loja, suplementação. que ela oferecia? De suplementos. Tá. Acho que não sei se você chegou aí nessa loja. Acho que não, porque você ia naquela que era Só a ia na original, principal né? Na mesmo. principal. Mas eu já comecei a vender suplementos, fazer orientação, especialista em suplementação, né? Então essa fase era uma fase que, assim, além de treinar, de participar desses eventos, fazia promoção de algumas marcas, então eu já era embaixadora dessa marca no Brasil, trabalhei bastante tempo para marcar no de Nutrition, também, né? Trabalhei com eles muito tempo. E tinha a loja, então eu ficava na loja dando as orientações de suplementação, né? Só de curiosidade, ô Gabi, esse shape aí, qual suplemento você estava usando? Você lembra? Bastante. Bastante suplemento? Eu sempre usei muito suplemento, eu acredito muito na suplementação, né? Eu acho que, assim, a suplementação, ela tem uma capacidade de fazer com que você tenha mais velocidade nos seus resultados, né? Tanto seja resultado de ganho de massa ou de emagrecimento, mas eu acredito muito que ela tem um papel fundamental até para você conseguir fazer adesão melhor da dieta. Porque ela vai trabalhar tanto a parte de emocional, trabalhar a parte de gestão da ansiedade, recuperação, então você tá pronto para treinar no outro dia, você consegue focar mais na dieta, você se motiva mais. Então, assim, eu sempre, independente de eu estar ou não, né, vinculada à loja e trabalhar com isso, eu já acreditava na suplementação antes. Justamente por isso que eu fui buscar suplementação quando eu quis emagrecer pela primeira vez, né? Então, eu tomava desde, assim, creatina, né, pré-treino e tal, mas nessa época a suplementação era diferente no Brasil. Eu já falei isso outra vez, no passado, né, mas assim, há 10 anos atrás a gente tinha outro nível de suplementação no Brasil, que eram os importados. Hoje a gente não tem acesso a essa suplementação mais, né, esperamos que aconteça novamente, mas era uma suplementação de ponta. Então, assim, um pré-treino, um pró-hormônio, um estimulante de GH, natural, né? Que favorecia com que o seu corpo produzisse mais naturalmente, eram produtos maravilhosos. A gente conseguia ter resultados incríveis com suplementação. Né? Hoje, assim, a gente consegue, mas a gente tem que usar outras metodologias que daí eu fui atrás para poder pesquisar e achar a suplementação para a gente continuar tendo resultado. Que é a naturopatia, não? Exatamente. Tá. Quando que entrou a naturopatia na sua vida de treino, alimento, suplemento, e aí entra quando? Então, que fase? Já em competição? Na verdade, nessa fase pra cá, com 38, eu comecei a me sentir um pouco que eu queria mais daquilo que eu tava fazendo ali no balcão, sabe? Porque assim, eu já entendi de suplementação, consegui ajudar bastante gente, mas eu precisava de mais informação. E a minha primeira formação é marketing, publicidade, né? Então, para mim era fácil fazer propaganda da loja, fazer vendas, fazer gestão, tudo mais, era tranquilo. Mas eu precisava ser mais técnica. Foi quando eu fiz a primeira formação, que eu fiz a faculdade de naturopatia, né? Por que eu fui na naturopatia? A naturopatia, na verdade, é uma ciência que envolve
todas as terapias naturais. Então, durante uma faculdade de naturopatia, você vai aprender tudo. Iridologia, acupuntura, massoterapia, fitoterapia. Então, você aprende todas as terapias, medicina tradicional chinesa, né? Tudo, você aprende todas e você escolhe qual você vai trabalhar. Né? Qual a linha? Eu fui para suplementação, porque já era o que eu gostava muito. Então, comecei a trabalhar com terapias quânticas, que é a suplementação que é ortobiomolecular, que trabalha com a menor partícula, né? Com um átomo, com a parte do nosso campo magnético, nosso campo energético, que envolve medicina tradicional chinesa, que envolve cuidado da nossa parte física e da nossa parte emocional, porque daí a gente trabalha o paciente como um todo. Então, foi aí que entrou a naturopatia. Quando eu comecei a querer mais, entende? Tipo, poder ajudar melhor as pessoas que eu via no balcão, né? Buscando na suplementação, falar, poxa vida, essa pessoa tem um problema de intestino, né? Será que, poxa vida, essa pessoa tem problema para dormir, essa tal, e assim isso foi me instigando mais, e foi onde eu fui crescendo dentro, agregando, ao que você já né? fazia, né? Uhum. E aí, quando que entra, então, competição? Agora vamos subir em palco. Como é que foi toda essa Então, adaptação? antes disso, né, a gente teve alguns momentos, eu acho que para todo mundo no Brasil, né, que a gente teve a pandemia, né? Então, antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, aos 42 anos, eu tive uma bela de uma surpresa. Ó, com 38 ela começou O bem fitness. e aí pensou em competir. Então, depois É. de 38 anos, mulher, qualquer problema que tiver, que é natural da mulher, consegue sim evoluir e competir. Exatamente, mas com 42 anos, para minha surpresa, eu engravidei de forma natural, né? Ou quando a gente, né, achava que talvez não vou ter filho mais, estava Olha, bem 4-2, tranquila lá, treinando pra caramba, tal. Você não tinha na sua cabeça em ter Não, filho? não. Eu tinha até no passado, até já tinha tentado algumas vezes, tal. A gente já estava casado fazia um tempo, mas nunca foi uma coisa que a gente vai, vamos fazer tratamento, vamos fazer investigação. sim. Não, vai seguindo a Sim, vida, né, tal. E daí eu lembro que foi muito engraçado, porque eu estava me preparando, inclusive, para uma feira, que chama aquela Brasil Trending Fair, que era da Juju Salimene, uma feira que eles fazem. E eu tava com a feira marcada, eu ia ser presença VIP, né, lá no stand e tal, e eu passava semanas, eu falava, gente, mas já era pra essa minha barriga ter colado, né? Tá estranho, que tá com uma barriguinha aqui embaixo, e eu nem pensei em ciclo menstrual, se eu tinha menstruado, se eu não tinha. Eu falei, não, essa semana vai descer pra mim, eu vou ficar menstruada. Daí passava mais uma semana, opa, alguma coisa tá estranha. Daí Nossa, parece que aí fez assim, tlim, e eu comprei um teste e eu já tava grávida 12 semanas. Eu já tava de 3 meses de gestação. Daí meu médico falou assim, a feira está cancelada, você é uma gestação idosa, que eles chamavam, que é uma gestação de 42 mas anos, cuidado, né? lógico. Você não pode ir para um lugar tão cheio de gente e tal. E daí veio o Luigi, né, que é o nosso filho de 6 anos, né? Então eu tenho o Luigi. E daí depois do Luigi foi o desafio. Eu falei, não, eu quero voltar no shape, eu quero ser uma mamãe Como fitness. foi o período da gravidez em treino e dieta? Durante a gravidez? Então, foi muito legal, assim. Até o final. Foi uma experiência muito incrível. Eu acho que, assim, toda mulher que conseguir ter essa experiência, ou que optar por ter essa experiência, é uma experiência que é transformadora, né? Alguns pontos importantes que eu descobri durante a gestação. Na gestação, você engorda muito, né? É como se fosse uma esponja. Qualquer coisa que você come, eu falo muito isso para as pacientes. Você comeu, você engordou. Não é? Qual que era o meu comportamento antes de engravidar? Como qualquer atleta, né? A gente treina muito durante a semana, faz alimentação saudável e no final de semana você faz refeição livre. Depois, segunda-feira, você volta. Quarta-feira você já perdeu tudo, tá no shape, belezinha. Gestação não é assim. Você vai comer no final de semana, não vai nunca mais embora aquele peso, né? Então, no começo da gestação, acho que eu não sabia muito bem o que lidar, então eu ganhei um peso um pouco rápido ali, daí dali eu já, vamos devagar, eu quero uma gestação. Diferente agora, né? Eu quero uma gestação saudável, então eu treinei a gestação todinha, fiz musculação. Olha que legal. Treinei, me alimentação super saudável e eu lembro que assim, eu saí do hospital já com 10 quilos a menos. Foi cesárea normal? Foi cesárea. E assim, pouquíssimo tempo, eu já voltei a treinar e já, acho que em 6 meses eu já estava com, até tem uma foto, eu já estava com... Essa daí? Aí foi logo quando eu ganhei... Em 6 meses. Aqui eu acho que era um pouquinho mais, mas tem uma com um bebê que o Luigi tá no colo, que o Luigi tá com menos de 6 meses. E eu já tava de novo em forma, né? Então, assim, foi
Foi muito... Aí, ó. Tá vendo como ele é que tiquinho? legal. E eu já tinha emagrecido, Nossa, olha então... como é que você tá bem. E que dica, ô, Gabi, assim, se for dar uma dica pra mulherada aí, que, né, acabou de passar pela gravidez, até na questão da diástase, né, que eu vi você falando, Sim. como que faz pra essa mulher que às vezes ela não vê solução em voltar, principalmente a barriguinha ali? O que que você daria de dica pra mulherada? Não, a primeira dica é, né, para quem ainda tá grávida, é tentar fazer uma alimentação bem equilibrada durante a gestação, né? Tentar não fazer muitos excessos É e jamais nutritiva, mas não isso, calórica. e jamais estou comendo por dois, né? Ter esse pensamento que é uma fase Qualidade. e até pensando no que o bebê está recebendo lá dentro, né? Isso é importante. Mas eu acho que no pós-parto é já começar a tentar voltando para o eixo o quanto antes, né? E a prática de atividade física é importante. Com relação à diástase, daí vão ter que, se a mulher tiver uma diástase muito grande, vai ter que procurar um profissional para ajudar com exercícios de hipopressiva, tal, para a gente poder. No meu caso, a Karina, que é a personal do meu time, ela é especialista em hipopressiva, ela me passou vários exercícios na época, minha barriga ali, ó, Maravilha. já voltou em questão de meses, né? Maravilha. E dieta e treino. Mas assim, eu acho que a mulher que tem amamentação ajuda também, mas é tentar fazer uma alimentação mais leve. Eu sei que é um período muito lindo, eu sempre incentivo as mulheres a não ficarem tão paranoicas com voltar ao peso super rápido, principalmente os 3 primeiros meses, que é o puerpério, que é uma fase emocionalmente desbalanceada, os hormônios estão muito desbalanceados, você está muito vulnerável e tudo mais, e passa muito rápido, né? Então, depois se você fica muito pensando em emagrecer, você não está curtindo aquela fase com o bebê. Mas ao mesmo tempo, não dá para uma mulher se deixar completamente por último, né? Aquela mulher que né, não se acaba, não deixa ninguém ajudar, não acha uma rede de apoio, né? Eu acho que a gestação tem que ser um conjunto, esse pai tem que ser presente. No meu caso, graças a Deus, meu marido sempre foi muito presente e assim, a gente tinha turnos até, olha, agora eu fiquei com ele para você treinar, agora eu fico com ele, você vai treinar. Isso sempre foi assim, desde o começo. Então, para mim isso foi muito importante. Acho que a rede de apoio, então já conversa com o companheiro lá, olha, vai ser bom para mim, vai ser bom para você, vai ser bom para o bebê, uma mãe feliz e tudo mais. Ô, Gabi, só continuando um pouquinho nessa parte da diástase aí, que eu acho que a mulherada gosta desse assunto, Precisa, né? né? A gente fala aqui que os fisiculturistas, né, em sua maioria, não fazem o treino de abdômen porque o abdômen já trabalha nos mais diversos exercícios aí da musculação. Mas você focou específico no abdominal, com exercícios e também aquela questão daquele vácuo lá, né? Que você Isso, faz, assim, né? ó, uma coisa muito importante, que assim, pode até ser um pouco controverso, mas eu evitei fazer alguns tipos de exercícios durante a gestação. Então, eu não fiz muitos exercícios de impacto, nenhum exercício de impacto, e eu evitei fazer muita carga. Então, muita carga eu não fiz também, porque eu acho que essa carga acaba podendo potencializar, né? Muita gente fala que não, mas pode ser. Eu não queria correr esse risco. Eu falo que assim, nesse período o objetivo não é ter resultados, o objetivo é segurar o máximo o que já foi feito, né? Eu não vou tentar durante a gravidez buscar um shape, eu vou tentar manter ao máximo aquilo que eu conquistei. Não, inclusive até eu dei um pouco, eu baixei um pouco né, o estímulo do treino, porque a minha gestação era uma gestação teoricamente de risco por 42 anos, né? E então, assim, mas quando eu voltei, sim, o exercício de vácuo, na verdade, nessa época eu não fazia. Eu comecei a fazer exercício de vácuo quando eu fui para competir. Daí sim. Tá. E é um diferencial, ele vai deixar a sua linha da cintura um pouco mais fina, ele vai conseguir fazer a gente conseguir ter essa capacidade de retrair, de fazer a pose na hora que a gente está desfilando. Então o vácuo é importante para isso. Mas para a mulher que ganhou neném, né, ou até para uma mulher que perdeu muito peso, porque eu tinha uma diástase antes da gestação. Quando eu perdi os meus, porque foram 40 quilos, eu engordei mais naquela época do que na minha gestação, né? E isso já pode causar uma diástase. Então, uma obesidade, um ganho de peso excessivo, ele pode, né, acarretar numa diástase. E daí você sim vai fazer esses exercícios, e daí são exercícios específicos para isso. Né? Você engravida e dali, qual foi o ponto que você falou agora, vamos subir em palco? Como é que foi daí?
Então, E daí que a mudou gente... também para O isso? que aconteceu, né? Foram tantos caminhos aí nesses períodos, assim, parte nutricional. Fiquei uma época que eu fiquei plant-based, eu fiquei vegetariana. Passou Daí por essa passei fase? por essa fase. Certo, Foi muito, sabia. fui experienciando muito, assim, que tudo tinha Mas isso muito é a ver importante, é lógico. com a naturopatia, como entender o que, Claro. né, fui estudando e melhor aqui, melhor ali. E a gente teve a pandemia, né, que foi uma época que as pessoas, né, a gente não tinha como treinar, a gente não tinha academia para treinar. Então, às vezes a gente ia lá na academia, pedia um peso emprestado, eu fazia cardio, e aquilo começou a me incomodar, porque eu já não conseguia ter o mesmo resultado de shape que eu tinha antes. Eu Sim. precisava treinar, né? Sim. Eu precisava e não tinha como treinar. E eu lembro que logo, só que eu trabalhei muito, graças a Deus eu trabalhei muito, acho que as pessoas queriam ficar mais saudáveis e a naturopatia, eu como naturopata atendi muito paciente, né? Muita gente que eu ajudei nessa fase. E daí, um dia eu tava lá muito infeliz com o meu shape, né? Que não tava tão ruim, mas pra mim tava ruim. E eu tava lá no telefone e eu olhei fisicultura, primeiro campeonato de fisiculturismo natural no Brasil. Eu falei, opa, peraí, agora esse negócio tá me chamando a atenção. Não tem uso de drogas, não tem anabolizante, não tem medicamento, não tem nada. Eu acho que é minha cara, né? Mas eu falei, mas nunca desfilei, vou de biquíni, já tô com 46 anos, né? Eu falei, não, mas Aí eu já tô... era 46, já 38 tava com lá, 46, 46, porque eu engravidei com Muito 42, legal. daí teve o Luigi, daí a gente teve todo o processo da pandemia, tal. Eu já tava com 46, e daí eu assim, ai, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou competir? Será que isso vale a pena? Mas tô precisando de um desafio, né, pra voltar. E daí tinha uma categoria muito interessante no fisiculturismo natural, que eu acho que talvez não tenha no outro fisiculturismo, que é uma categoria que chama superação. É uma categoria que envolve pessoas que tiveram grandes superações, seja ela de peso, seja ela de saúde ou qualquer coisa que a pessoa tenha passado, né? Eu falei, poxa vida, né? Se eu for lá para contar minha história, que eu saí de 120 quilos, que eu fui do fat ao fit, que eu falo, né? Eu acho que que vai ser legal, eu tenho uma chance de poder competir na superação, né? E daí eu decidi, eu acho que eu lembro que isso era fevereiro e o campeonato era em abril. Era assim... E quantos quilos você estava nesse momento? eu devia estar com uns 84. 84, olha. Eu acho que eu bati uns só pra ter 75, noção, provavelmente, sim. uns 10 quilos. Sim. E daí quem fez a minha preparação foi o Cristiano Aí mesmo, começou, meu aí você marido, sentou com ele, agora quero competir, foi isso. E daí Tá. ele montou toda a estratégia, me ajudou bastante e tal. E você sobe com quanto no palco? Daí? Eu acho uns 75. Você tem foto aqui, não tem? Do Desse primeiro campeonato? tenho. Né, Rob? Ficou muito 75. legal. É uma que eu tô de shorts. Eu achei que fosse 120 para 80. Então, na sua história do 120, você Essa chegou daí, aqui ó. com Essa deve dar 7,5. uns 75, 76, por aí. Superação. Então, comparava de onde você veio para aqui, né? Certinho. Legal. 46 anos, né? 46 anos. E você estava na plateia, Isso, assisti. né? Então. Onde que foi? Foi o primeiro campeonato. Foi em primeiro e foi em São Paulo. São Paulo. Legal. Lá Fui no eu, meu Ibero filho, Italiano. foi maravilhoso o evento. Foi muito legal, A assim, gente pra vinha mim em palco foi, ali, sim. foi muito legal. Eu acho que foi uma descoberta mesmo de como a gente consegue se superar mesmo. Sim. Assim, sabe? De olhar e você entender como é que você consegue fazer várias renúncias, pensando numa coisa maior. É absurdo, né? Porque- A gente lembrar que é natural, com mais de 40 anos, tem que ter todo o empecilho, né, para chegar ali, né? Não é só um físico, é uma história, né, que chegou naquele físico. Eu te encontro aí acho que o Cristiano entrou em contato para a gente fazer uma preparação para o campeonato de categoria mesmo, né, não superação. Uhum. A gente abaixou o seu peso com 70 e pouco. Eu acho que daí que aconteceu. Esse Tem a foto aí, campeonato, tem a foto. esse campeonato foi, eu acho que em 2022. Daí a próxima temporada era em 2023. Então eu fiquei um tempo off. E daí foi quando eu falei, não, quero competir de biquíni. Na Eu quero categoria entrar minha. numa categoria. E daí eu falei com o Cris e o Cris falou, vamos falar com o Maurício. Isso até o pessoal repare que aqui entra de short, top, né? Que é a superação e tal. Quando ela vai para biquíni, não, aí já é o roupa de competição. E aí, só para me lembrar, daí nessa competição mesmo, biquíni, você não subiu por causa do seu filho no dia, né? Tava doente. Isso, foi uma Marcamos pra pena. A gente outra. fez uma preparação, foi Eu muito lembro. assim, a gente fez uma Eu queria a preparação foto aqui, deve ter a foto aí. Tem uma foto que Essa é a foto que é a do foto que eu mandei experimento, pra você perto de quando a gente ia competir. Eu tava Isso. fazendo na cozinha da minha Isso, casa eu me até. lembro.
Que roupa que é? Tem É um biquíni, gravado esse aqui. daí. tá. Isso aí, ó. Foi um dos melhores Aí, físicos ó, que tá eu vendo? fiquei na minha vida. Olha isso, Muito cintura, lindo. contorno, ombro, bíceps, tudo bonitinho, dorsal. Mas daí o que Maravilhoso. aconteceu? Nesse mês, na prévia, na verdade não foi só um dia, ele ficou doente umas 2 semanas. Olha. Muito ruinzinho mesmo. E daí na última semana, acho que eu lembro que a gente foi conversando, eu fiquei muitas noites sem dormir, porque ele tava com muita febre, uma amidalite Mais horrível. estresse da competição. Mais estresse da competição. E daí a gente acabou decidindo que eu não tive coragem Isso. de deixar ele em casa pra ir. Porque assim, pra você competir, você passa o dia fora. Era em Taubaté, né? Que é perto de São José. Quando é em São Paulo, às vezes eu vou um dia antes. Então, assim, ele era muito pequenininho ainda. Ele tinha 3 anos e meio para 4. Adoro. E não tinha como eu deixar, né? E assim, foi muito triste porque eu fiz toda a preparação. E isso foi em 2020, acho que era 22, eu não sei. Mas eu sei que daí eu só fui competir depois no outro ano. Daí, 2023, eu vim, não, agora, esse ano eu vou subir, eu quero de biquíni. E a primeira sugestão era que eu fosse na categoria figure, que é uma categoria que a mulher tem mais, que tem Parte de cima a parte também. de cima, né, um porte maior em cima, e tem a mais longilínea, porque eu sou muito alta, então se a gente vê aqui na foto, eu tenho a perna muito comprida, então normalmente o wellness tem uma desproporção maior de quadríceps e glúteos, né, do que a parte superior, e eu comecei a fazer o treinamento para figure, que é mais fino. E conforme foi passando o tempo do treinamento, eu não encaixo o físico para figure, porque meu glúteo acaba ficando muito grande. E o corpo, o que foi, né, o que a gente chegou à conclusão na época é que o meu corpo fica muito em X, né? Porque acaba ficando o ombro, a cintura X e o quadril, né? Não é a figura daí é outra Não, porque a categoria. figure é o Y, Tá, perfeito. né? Ela fica mais comprida E daí a gente decidiu partir para wellness. E daí eu fiz uma preparação para wellness para o Campeonato Paulista. Coxa e glúteos em prioridade, né? Daí eu competi o Paulista, acho que tem uma foto desfilando de biquíni rosa que eu mandei para vocês. Essa. Tá, perfeito. Então essa daí foi a primeira vez que eu fiz um campeonato de biquíni. Tá. Tudo na INBA. Tudo na Tudo lá. NBA. Tá. Nessa época ainda, agora tem outras federações de natural no Brasil, mas a NBA foi a primeira. Sim. Então, eu competi com eles. Sim. E isso foi mais ou menos em agosto. Quando foi em agosto, eu acabei pegando a segunda colocação. E quando eu falei, puxa vida, mas vai ter o brasileiro em outubro, né? Eu cheguei em casa meio frustrada, que eu, né, peguei o segundo e tal, mas assim, querendo continuar, né? E daí a gente decidiu, conversei com o Cristiano, ele falou, não, você quer ir? Vai, continua então. E eu acabei decidindo que então eu vou pro brasileiro. Fez bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, essa categoria biquíni, ela é que idade? É a partir de 36? Isso. Tem um limite de idade ali, né? É a partir de 36, né? Então, o Master aqui no Brasil só, se a gente for nos Estados Unidos, a gente tem 40 a mais, 50 a mais, Olha, 60 a que mais, bacana. que é muito mais legal. Inclusive, Perfeito, lógico, e mais né, justo, porque eu acho que dá muita diferença uma mulher de 50 anos para uma mulher de 36 anos. E o Master acima de 36 fica desigual. Uma mulher, mesmo que for uma mulher de 38, precisa da minha foto de 38. Para uma foto de uma mulher de 50 anos, o tônus é diferente no natural. Então, acho que o natural, ele requer essa necessidade de você fazer uma separação melhor de categorias. Sim, claro. Né? Mas isso quem vai determinar é a federação. Certo. Então, federação, vamos fazer uma categoria mulher 40 a mais, 50 a mais no Brasil também, tá bom? Pra gente poder representar nos Estados Unidos e no Mundial, porque eu acho que isso é justo com a gente, pra gente poder comparar ali de igual para igual, né? Sim. Concorrer de igual para igual, do que não ficar muito fora da categoria mesmo. Perfeito. Mas aqui foi com essa foto, eu já devia estar com 48. Certo. 47 Certo. nessa foto aí. A gente estava até falando sobre isso, por exemplo, para a federação poder separar mais, como é nos Estados Unidos, né, precisa volume de atletas também, né? E é muito difícil as mulheres acreditarem que, poxa, mas com 40 anos eu vou competir no campeonato, né? Vai com outras mulheres que também treinam, têm as mesmas dificuldades, que competem, entram com todo o parâmetro lá que tem que ter, né? E isso a gente tem que então divulgar mais o esporte, saber que é possível acompanhar as mulheres que entram.
E repetindo, é o volume de atletas, né? Uhum. Que vai permitir a federação cada vez separar Sim, mais. Senão sim. fica, né, 3 categorias, uma em cada categoria, né? Isso Acaba é não acontecendo a verdade. competição. É. Então a gente estimular. E a ideia aqui do canal também, trazendo a Gabi, é isso, animar as mulheres a competir, né? Sim. Tem uma federação, mas é difícil para você, é difícil para outra também. Sim. Tem problemas com hormônio, a outra também tem dificuldade para treinar, a outra também tem. E aí vão todo mundo entrar no seu melhor e vão competir. Exatamente. Então, a ideia de a gente Exatamente. trazer para palco isso é muito maravilhoso. Eu acho que isso é bem legal, porque, inclusive, como eu tenho uma mídia social que eu gosto bastante de trabalhar e divulgar, muitas mulheres me procuram nessa faixa etária perguntando, eu queria competir, como é que faz, né? Eu queria conhecer melhor, né? Como é que a gente pode começar, ou será que se eu consigo melhorar o meu físico e tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente incentivar outras mulheres também a participarem do esporte, nessa faixa E etária, um assunto que a gente discutiu anteriormente, que entra nessa situação, né? A gente fala que a mulher na menopausa, dali para frente, eu sempre falo, se ela não for no médico, não regular isso, nem adianta treinar. Fica em casa que você tem mais vantagens, né? Então, regulou, ela vai treinar. Se ela resolver competir, tem que deixar bem claro, né, o que a gente estava conversando, ela não pode repor testosterona. Sim. Ela pode repor os hormônios femininos, que tem que repor e tal. Ela não deixa de ser uma atleta natural e competir no natural. Exatamente. Se porventura ela resolver fazer reposição de testosterona, ela já não pode mais entrar no campeonato natural. Exatamente. Né? A gente estava falando agora. Então as mulheres aí que querem competir, tem que passar pela menopausa, procurar médico, arrumar, fugir da testosterona mesmo e competir como a Gabi fez, né? E mostrou ou se não, eu como naturopata, eu também sou nutricionista, né? Eu também atendo muitas mulheres que não podem fazer reposição hormonal, que são mulheres que por algum motivo de doenças na família, de casos de câncer hormonais na família, ou trombose, que elas não vão poder fazer nem a reposição do hormônio feminino. Então a gente vai trabalhar com suplementação, estilo de vida, né, que é treino, alimentação saudável, gestão da emoção e qualidade do sono, para essa mulher conseguir passar pela menopausa, fazer esse pós-menopausa muito saudável, continuando tendo bons resultados. Porque assim, por mais que seja super importante fazer a reposição hormonal, eu sou a favor da reposição hormonal se for bem adequada, se necessária e se bem orientada. Se for saudável. Porém, ela não é efetiva se a mulher não faz a base, que é o estilo de vida. Então, de nada importa você fazer uma reposição hormonal se você continua se alimentando mal, se você continua sedentária, se você continua super estressada, se você não dorme, né? Então, assim, a gente tem que entender que primeiro a gente faz o alicerce, depois a gente bota o lustre, a gente bota as coisas na casa. A gente tem que fazer a base é o lifestyle. Então, mesmo você estando com 50 anos, mesmo você estando no climatério, ou na menopausa, ou na pós-menopausa, se você tiver um lifestyle robusto, de treino de força, alimentação saudável, adequada, com os macronutrientes, não adianta fazer low carb, fazer zero carb, jejum intermitente, isso não funciona para a mulher. Não funciona para a mulher e muito menos na mulher na menopausa. Se a gente tem uma alimentação equilibrada, atividade física, e a gente pode trabalhar com suplementos para amenizar os sintomas que essa mulher vai ter nesse período que isso é inerente. Ela vai passar por isso. Pode ser que você sinta, né? Uma mulher que tenha mais calor, outra mulher não. Uma mulher que dorme mais mal, a outra não. Mas algum sintoma você vai ter, né? Um desgaste ósseo, tudo mais. Aonde a gente vai trabalhar de forma natural? Com a suplementação, alimentação, né? Micronutrientes, macronutrientes, vitaminas, minerais, outros suplementos que corroboram para você ter essa qualidade de vida e diminuir os sintomas da menopausa. Daí entra a naturopatia, né? A gente vai ter muito produto aliado nisso. Mas então a mulher vai poder competir da mesma forma. Se a mulher estiver optando por usar a testosterona, que não é o nosso hormônio base principal, ou a gestrinona, que hoje em dia é muito utilizado, daí essa mulher não vai poder competir no natural. Daí ela vai ter que competir no outro, no fisiculturismo tradicional. Perguntar se você sabe, que eu não sei, a gestrinona, o que é exatamente? A gestrinona é um hormônio sintético também. A gestrinona ela foi criada para tratar endometriose, que é uma doença, né, da mulher, e que ela acaba deixando a mulher sem ter ciclo menstruais. Então, essa mulher não menstrua e, com isso, ela não tem todos os sintomas da
da adenomiose ou da... Acabei de falar o nome que eu esqueci. Acabei de falar. Isso é menopausa, gente. A mulher da menopausa gosta de ficar com esses declínios. Mas enfim, endometriose, isso. Ela tem muito sintoma, muita dor, né? Muita cólica, a qualidade de vida da mulher fica muito prejudicada. E daí com isso, há muitos anos atrás foi criada a gestrinona para isso. E acabaram que começaram a utilizar um pouco a gestrinona para outros fins. Normalmente era utilizada em chip, né, que é um veículo também que é muito controverso, né? Foi proibido pela Anvisa, daí entraram para liberação novamente, mas é uma droga sintética que ela viriliza muito a mulher e traz muitos efeitos colaterais. Isso eu queria dizer, né? Ela tem alguma coisa a ver com testosterona? Sim, Tem é como se fosse uma testosterona sintética. Uau, né? Então, ela tem essa capacidade de... Porque eu vi uma aluna que estava usando e estava se sentindo muito bem, treinando bem e tal. Falei, ganha muita força, ganha músculo, tudo mais. Só que também vem todos os outros outros efeitos colaterais vêm junto. Se vale a pena é o médico que vai decidir, né? Exatamente. Mas originalmente ela foi criada para endometriose, né? Então daí acabou que se expandiu. Hoje ainda é usada para endometriose por muitos médicos que usam com mais responsabilidade, mas algumas pessoas usam de forma indiscriminada e tem que tomar cuidado. Sim. A questão do jejum, então, Gabi, você não é adepta do jejum, Não, né? de jeito nenhum. Tá. A gente tem que entender que o jejum, ele tem muitas pesquisas, mas as bases de dados são para homens, né? Então a gente tem que tomar cuidado que mulher natural, né? Vai ficar sem comer. Natural, não. A gente tem para quem quer ganhar músculo, né? Se a pessoa está buscando só saudável, longevidade, eu já não sei. A gente já está falando aqui como ter resultado extremo em físico e saúde extrema. Então acho que nesse papel, se você falar, mas o jejum é bom para saúde, longevidade e tal, ok, mas aonde ele pega? Autofagia, né? Na estética. Então, se ele peca na estética, então não adianta eu buscar saúde, mas perder a estética. Tem que encontrar uma linha. Olha, a autofagia é muito maior com a atividade física. Então, a pessoa que fala que eu faço jejum para autofagia, se ela não faz atividade física, ótimo, porque essa é a única forma de autofagia que ela vai ter. Agora, se ela é um atleta ou se ela é uma pessoa que tem uma rotina de atividade física, nosso corpo, a atividade física promove muito mais autofagia do que o jejum. Olha lá. Né? Então, isso já tem base de dados sobre isso. Agora, a mulher, ela tem um perfil hormonal muito diferente do homem. Então, o homem pode sim se favorecer muito mais de um jejum para estética, ou até para treino. Agora, a mulher, como ela tem toda essa forma diferente hormonal, essa variação hormonal do que o homem, ela não vai se beneficiar desse jejum, né? Tanto para a parte muscular, mas também para a produção natural da testosterona e do GH da mulher, né? Que a gente também produz. Lembrando que para a mulher é muito mais difícil do que para o homem treinar. Poxa vida, treinar, sei lá, acho que é uma coisa mais masculina natural. A mulher lá, eu digo assim, treinar levantamento de peso, né? Porque a gente não treina corrida, ginástica, poxa, levantar peso, né? Mas levantar peso sendo mulher já é difícil. Eu admiro as mulheres que conseguem fazer isso demais. Mais do que os homens. Fala, cara, para o homem fazer é muito difícil. E a mulher vai lá e faz, cara, com toda a estrutura dela sem vantagens e igualar ali. Você vê a mulher hoje na academia, ela treina de igual para igual com o homem. Não tem diferença, não tem diferença. O cara levanta mais peso pela estrutura mais forte, mas o treino, a intensidade do treino é exatamente igual, exatamente compatível. E ela conseguir isso. Aí agora vai tirar comida para fazer isso, logicamente. É muito controverso isso, né? Isso vai ser sempre uma grande polêmica, até porque eu acho que esses últimos anos levantaram muito essa bandeira do jejum, né? São protocolos que são utilizados no emagrecimento, muito, né? E pode ser bom para várias coisas, para algum certo público, né? Tipo, uma pessoa que está com uma pré-diabetes, uma pessoa que está com uma doença da obesidade e precisa de alguma intervenção mais radical. Mas se a gente falar da mulher que treina, a mulher que treina, ela precisa ter uma alimentação mais equilibrada. Ou a mulher que quer ter esses benefícios todos da qualidade de vida na menopausa, né? Ou no climatério, ela vai precisar. E a mulher mais nova também, com certeza. Sim, eu ouvi falar até de jejum, o último agora que falam é a dieta que imita o jejum, né? Você ouviu falar dessa? Tem um autor de um livro lá, Walter Longo, o nome dele. E eu comprei o livro até. Comprei o livro há uma semana, mas ainda a minha mulher começou a ler, eu não li ainda. Mas ele criou uma dieta lá que imita o jejum, né? Que a pessoa se alimenta de vegetais, folhas, e por 5 dias. Ela come e não faz jejum, é isso? É um ciclo de 5 dias
Que daí ele fala essa questão da autofagia e várias outras Olha, coisas. Leão, Não Gabi, tem muito nessa, não é muito entrando nessa parte eu da nunca estética, fui a né, favor, Maurício? quando a gente fala em uma pessoa forte, musculosa, né? Forte, Sim. potente. Cara, não busca nada muito extremo, cara. Faz a base ali, né, Eu cara? acho que Come, tem que comer, não é provavelmente verdade? essa dieta de 5 Inventando, muito, dias. tira muita coisa, depois coloca coisa demais. Proteína, 5 por grama, 6 por. Meu, 2 gramas por peso, cara, é proteína pra caramba. Já vai ganhar músculo. Ah, mas 5 é melhor, 10 é melhor. Ah, vamos abaixar o carboidrato, dar uma melhorada na qualidade e tal. Tá, então vamos zerar o carboidrato, calma. Né? Vamos procurar um pouco mais de equilíbrio. O objetivo ali é ficar forte, musculoso, né? Sim. Não é só emagrecer, né? Eu acho que isso é bem legal, esse ponto que você levantou desse livro, por exemplo, que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que na academia, ou até como a gente tem muita informação hoje da mídia, né, e todo mundo tá aí trazendo uma pesquisa nova, tal, acaba ficando uma colcha de retalhos, as pessoas ficam juntando as informações da cabeça, né? E assim, por exemplo, provavelmente esse protocolo que ele fez de 5 dias pode ser um protocolo de detox para uma pessoa que está com uma desbiose intestinal, uma pessoa que está com algum problema de saúde, que precisa, como se ela desse um choque, né? Ah, vamos dar um choque nessa alimentação para poder fazer um cleansing, para fazer uma limpeza, tal. Não sei, eu não conheço o livro. Mas se a gente for pensar num lifestyle, né, do que eu quero de estilo de vida, tal, hoje eu vejo pessoas tendo um estilo de vida querendo usar o jejum, a cetogênica, fazer o jejum intermitente como lifestyle. E isso daí começa a acarretar a longo prazo. Se você tiver que fazer um jejum, o único jejum que eu acredito é o jejum que é o jejum de antigamente, lá do Ayurveda, né? Que é o jejum, a pessoa termina de comer a última refeição às 7 da noite, 6, 7 da noite, junto com o ciclo circadiano, né? Então é a hora que ela vai dormir, o corpo dela já tá ali abaixando, né? O metabolismo, tudo mais. Fez a última refeição, 6 da noite, e vai comer de novo lá no outro dia de manhã, quando esse metabolismo, junto com o sol, né? Ele volta a despertar. Então você vai trabalhar com essa nutrição circadiana do ciclo circadiano. Sim. Daí sim, você pode fazer umas 12 horas de jejum ali, que vai ser incrível, maravilhoso. Seu corpo durante a noite vai E não é aproveitar nada pra, radical, é uma né? coisa equilibrada. Você vai estar dormindo a maior parte do tempo, É. né? E com isso você vai fazer toda a liberação hormonal, recuperação de tecidos, músculo, parte emocional, cérebro, pele, unha e cabelo, detox de intestino, enfim. Então, assim, eu acho que é muito mais interessante se a gente Sim, tiver olha, que fazer esse tipo de Gabi, eu falo assim abordagem, né? contra o radicalismo, porque eu vivi isso, vi superatletas vivendo. Você tá aqui alguns nomes, por exemplo, Johan, ele tá querendo voltar agora à forma, até a competição. Nos parabéns, né? Maravilhoso. Tenho toda certeza que vai arrebentar. Mas ele fala no vídeo que ele não aguentava mais treinar, ele pegou horror de treino. Cara, eu treinei tanto que hoje eu não consigo mais treinar. E hoje ele superou isso. Vishal Rei dizia isso também, que na época dele tinha que comer tanto para subir peso, ele era pequeno perto dos caras, tinha que ganhar tamanho, que ele pegou horror de comer muito. Hoje ele não consegue mais comer, ele come ali o que dá. E aí eu trago para mim, falando desses grandes homens, grandes atletas, né? Eu fiz 19 anos de dieta rigorosa, de dieta para subir peso, um regime alimentar para subir, tinha que comer, queira ou não queira, e agora tem que cortar, comer pouco, e o mais difícil, eu acho que é comer muito com qualidade, é mais difícil do que comer pouco com qualidade. Pouco tá bom, vou comer pouco, uma batata, um frango, não, tem que comer muito com qualidade. Não, tem que comer muito frango, muita batata. É extremamente traumatizante, é isso que a gente tem que ver bem. Muito radical, né? Então foram 19 anos, 50 e tantas competições, 50 vezes subindo num palco de competição, fazendo todo o que a gente chamava do off, crescia, obrigatoriamente crescia, agora obrigatoriamente seca, agora faz finalização, faz isso de novo. Hoje eu peguei um pouco de horror de sistema de alimentação. Ah, vou ter que comer frango? Não, cara, quero comer o que tiver na frente, aí eu escolho ali na hora, se eu tiver com fome eu como, se eu não tiver eu não como. Isso é extremamente ruim. Hoje eu pago o preço disso, eu tenho os danos por isso, mas eu acredito que um dos motivos que me levou a isso, e hoje eu quero dar volta aí por cima como o Johan fez, foi ser muito radical lá atrás. Então ficar fazendo muito jejum, ficar muito sem comer e tal, como é que vai ser o efeito disso no cérebro lá na frente? Né? Uma trava que a Por pessoa isso que depois eu volta acho que o dando fisiculturismo volta natural dando é pra muito trás. legal nisso, porque o fisiculturismo natural você tem alguns momentos que você tem que fazer algum Isso. processo um pouco mais apertado, mas Total. na maioria das vezes a nossa dieta é muito rica, Sim. né? Uma dieta com bastante variedade, bastante comida, né? A gente vai fazer um treino mais equilibrado e você
tem essa... a gente não jamais vai fazer tipo, um zero carbo muito intenso, depende muito do atleta, No momento, né? A tá. maioria dos atletas não fazem isso, eles vão fazer... É muito legal ver o carb up dos atletas naturais, que eles comem pra caramba pra subir no palco, né? Então, assim, até é engraçado, porque as pessoas falam, você vai comer isso, vai comer aquilo e tal. Então, assim, acho que o fisiculturismo natural traz esse equilíbrio e ainda com resultados muito incríveis, né? Porque a gente vê, as meninas estão, eu acho que assim, de quando eu comecei, que eu participei do primeiro campeonato de fisiculturismo natural para os campeonatos de hoje, a qualidade aumentou muito. Elas estão vindo muito condicionadas. As meninas estão muito condicionadas, assim, as mais novas, principalmente. E as mais velhas que Você estão fala vindo... do natural. Do natural. Bacana. Elas estão muito condicionadas, os meninos também estão muito condicionados, né? Então, assim, lógico, comparando o natural com o natural, eles estão super bem, né? Então, acho que cada vez com mais conhecimento, né? E tudo isso com essa base de equilíbrio, alimentação saudável. Tem muitos veganos no fisiculturismo Sim, natural, que é muito acompanhei. interessante, né? Porque daí a gente fala, como é que bate a proteína? Como é que bate a proteína? Verdade. Mas eles batem e estão lá. Verdade. Eu falo assim, por exemplo, uma pessoa vegana ou até vegetariano, né? Ele limita ele mesmo. Então, tipo assim, ele conseguiu um shape, foi difícil. Como é para a mulher competir, ela é limitada, mas ela consegue competir. Uma pessoa vegetariana ou vegana, ele está se limitando, mas ele consegue competir. Agora eu digo assim, tá bom, mas se a mulher usasse o hormônio masculino, ela ficaria melhor. O vegano, o vegetariano, se ele pudesse comer alimentos que ele tirou, ele seria melhor. Seria melhor do que ele mesmo, né? Eu não posso comparar. Eu sou vegetariano, sou melhor que você que come carne. Não. Eu sou melhor do que eu mesmo comendo carne. Sim. Eu sou melhor do que eu mesmo tomando hormônio, né? Então, o vegano e o vegetariano, ele sofre uma limitação. Mas uma limitação que não impossibilita ele de mostrar um excelente trabalho, que é o que eles estão fazendo. Eu acho que assim, eu já vivi essa fase de vegetariano, já vivi veganismo, Deve ser muito difícil, vegetarianismo, nossa. Hoje eu não, hoje eu voltei a comer frango, né? Como bastante ovo, carne vermelha eu não como muito mesmo, né? Mas assim, Muito também não é saudável, né? eu fico Eu ali acho que no deve ser melhor frango, também, no não sei. ovo, já fiz uma preparação só de ovo, foi muito, eu acho que eu comia 15 ovos, sei lá, 16 por dia. Inteiros? Mas, não, tirava as, né, claras, né, mais claras. E assim, agora tá mais fácil um pouco com o frango, que o frango favorece, né? Mas eles fazem, eu acho que é a opção de cada um mesmo, assim. Não, eu digo assim, uma opção que Eu acho- limita eu ele acho e que a mesmo com esse proteína- limite, eles conseguem apresentar um corpo competitivo. Né? E eu acho que é mais fácil até por quando Limita, mas as não atletas impossibilita. menores é mais fácil, acredito eu. Também. Elas que não fiquem bravas Tanta estrutura. comigo, mas eu acho que as que são, a maioria são as biquínis. O wellness, fazer o wellness, apesar que tem uma brasileira nos Estados Unidos que ela é wellness e ela tem um volume muscular e ela é vegana que eu acho inacreditável. Cara. Mas provavelmente porque lá ela tem mais tecnologia, tanto de alimentos veganos quanto de suplemento. Então, assim, é outro nível. Aqui no Brasil tem uma atleta wellness vegana que é muito, a Jéssica, ela tem muito volume, ela é muito bonita, mas essa dos Estados Unidos, ela é maravilhosa. Eu acho que assim, é surreal. E quando eu olho, eu falo, é natural essa menina, que linda. Pode, né? Não, mas é bacana. Ô, Gabi, Fica se admirado. pudesse exemplificar aqui pro pessoal de curiosidade, Tá. uma alimentação sua, por exemplo, de ontem, que você se lembra, ou uma alimentação, lá eu vi que você fez uma postagem mostrando café da manhã, almoço, lanche e tal. O que seria essa alimentação saudável, assim, para o pessoal ter ideia? O pessoal que tá aí só, como é que é? Abrindo embalagem, pacotinho, né? Isso é a primeira frase que eu sempre falo. Vamos descascar mais e desembalar Isso, menos, né? Não, assim, de cara, um café da manhã já rico em proteína, com certeza, proteína, carboidrato de boa qualidade, né? Mas assim, eu sei que o pessoal não vai imitar a sua, cada um tem a sua dieta, mas você, o que você faz? O seu café da manhã, qual seria? 4 ovos, um inteiro, 3 claras, tapioca, então mais ou menos de 40 a 60 gramas, ou com farelo de aveia. Você gosta de utilizar balança e tal? Sim, balancinha e tal, pra pesar. E eu gosto sempre de colocar uma bananinha lá, que eu falava, não, a minha crepioca com banana eu abro mão. Não sei se você lembra disso. Eu falei uma vez, Maurício, por favor, mantenha a minha crepioca com banana. Daí ele deixou. E O que ia nela? tapioca, então 40 gramas de tapioca, farelo de aveia, 4 ovos.
E daí bate tudo. Não, e mas depois... o da banana... É, e daí eu pico uma bananinha em cima. Pica a banana em Que a cima. gente... Não, mas super forte. Né? Mas teve uma semana que daí você deixou só a banana. Eu lembro. Mas deu resultado. Foi um jeito Legal, maravilhoso. bacana. São fases, a gente flutua também a dieta Sim, no claro. decorrer, né? Mas Sim. daí, como normalmente eu como essa tapioca bem robusta e vou pro treino. Eu vou pro treino. Quando eu volto do treino, já proteína e carboidrato. Então, né, frango, 120 gramas, mais ou menos, 80 gramas se for arroz, se for legumes, dá pra comer uns 200 gramas, então sempre opto por legumes. Isso daí nós já estamos falando do almoço. Do almoço, é porque eu acordo, eu treino no meio da manhã e depois já vou, já como, já almoço. Tá. E depois à tarde, normalmente, como eu sempre tô no consultório atendendo paciente, tem que ser coisa prática. Então eu vou atender, vou tomar whey protein, gosto muito de bolacha de arroz. Eu acho que me dá bastante saciedade. Passa alguma coisa, né? Não, normalmente Só não. ela? Porque não tem glúten, né? Sim. Eu tive o diagnóstico ano passado de doença autoimune, então eu não tô comendo glúten mais, né? Então eu acabo evitando. Você tirou o glúten, então? Tirei. Olha. E daí que dá muita diferença. Então as pessoas que têm doenças autoimunes tirem o glúten. Dá muita diferença. E assim, daí depois, né? Então whey, bolacha de arroz, vou fazendo isso, já parto pro jantar, que daí de novo a mesma coisa, frango ou ovo, legumes. Esse jantar seu é bem cedo, né? Que você gosta de... Então, na verdade, eu tento ser mais cedo, mas por conta do consultório, muitas vezes é umas 8h30. 8h30, Sim. eu não consigo fazer o jejum do Ayurveda que eu gostaria. Sim. Eu não consigo. Mas por conta desse meu horário de trabalho, como eu deixo o período da manhã para ficar com meu filho e o treino, eu começo a trabalhar à tarde, eu trabalho até de noite. Eu quero saber o seguinte, e fora a sua alimentação, a sua suplementação e a sua parte pessoal da naturopatia, o que você usa, o que você indica? Suplementação, então, muita coisa a gente tem que usar. Eu acho que qualquer pessoa, independente se for atleta ou não, hoje o nosso estilo de vida não comporta a gente conseguir ter tudo só da alimentação, né? Porque o nível de estresse está muito alto. Eu acho que antigamente não tinha WhatsApp, né, gente? Só aquele WhatsApp que a gente parece que o tempo todo tem que responder muita mensagem e tal, aquilo já começa a deixar a gente estressado desde cedo, né? E tudo muito rápido, parece que o mundo tá muito rápido hoje em dia. Então, suplementação de vitaminas, então vitamina D, vitamina C, magnésio, multivitamínico. Isso que você usa. Isso que eu uso. Então, vamos lá. Vitamina D você usa. Isso. Magnésio. Magnésio para dormir, né? Que a mulher da menopausa precisa de magnésio. Magnésio, vitamina C, antioxidante, né? Porque a gente treina bastante. Multivitamínico, para já contemplar também cobre, iodo, zinco, Vai né? tá no multivitamínico, Tá no multivitamínico. Tá. Daí eu tomo óleo de prímula, né? Um prímula com borragem, que você vai amenizar os sintomas do climatério, que é a fase que eu tô agora. Eu ainda não tô na menopausa, ainda que eu vá fazer 50 anos. Por conta do meu estilo de vida, eu acho que isso acaba se prolongando bastante, né? Então eu não tô na menopausa ainda. Pelos meus exames ainda não estava entrando nem no climatério, então ainda tem um ciclo menstrual. Inclusive, outro dia eu fui fazer uma ultrassom e o médico falou: olha, tem um folículo aqui, hein? Deu, opa, meu Deus do céu, vai ter outro susto, não. Ele toma cuidado, esse folículo aqui pode virar o neném, né? Com 49. Então, acho que como é legal a gente ver uma alimentação saudável e um treino e tal, o corpo respondendo, né? Mas enfim, o óleo de prímula, ômega 3, né? Porque se a mulher do climatério tem um déficit cognitivo maior, que a gente precisa desse ômega para deixar a gente mais ali com a memória boa, a parte de cognição, tudo mais. Eu tô perguntando assim, Gabi, isso é o que você usa. Isso. Olha, Whey protein, creatina e glutamina. Isso da suplementação tradicional que todo mundo conhece. E fora, daí eu trabalho com toda a parte da naturopatia, que daí eu cuido da parte, desde a parte da gestão da emoção, né, para ansiedade, estresse, e para regular o meu eixo mesmo. Então eu trabalho com produtos que a gente chama são biorreguladores quânticos, né? Esses biorreguladores, na formulação deles, eles têm normalmente florais, aminoácidos, vitaminas, minerais, e ele tem uma frequência que imprime a mesma frequência do corpo. Então, por exemplo, se eu pego um produto que vai ter ali o eixo do cérebro, por exemplo, então para cuidar da memória, ou para ansiedade e tudo mais, ele vai ter uma frequência de um cérebro saudável. Então, quando você toma, é como se o nosso corpo tivesse desequilibrado, ele vem e ele regula essa frequência. E com isso ele traz esse equilíbrio novamente. Então, assim, sempre visando trazer você para o eixo de um órgão saudável. Então, também daí eu vou usar
esses produtos que eu sempre estou falando lá na minha mídia e para os meus pacientes, são produtos que vão completar a suplementação tradicional, ponderal, que são as maiores partículas, são miligramas. Essas são menores, são os cation, são as menores partículas mesmo que vão entrar para equilibrar o teu organismo. Então, daí, para isso, daí eu vou usar específico do momento. Então, se eu preciso uma para equilibrar o intestino, ou para fazer detox, ou para o pré-treino, tem pré-treino no quântico, é muito legal. Pré-treino, o eixo sexual, acho que é muito interessante. Eu acho que a gente nessa faixa etária, acima de 45 anos, a gente já precisa cuidar melhor, né, dessa parte toda dos hormônios sexuais, Deixar né? saudável, né? Deixar saudável. E sono? E sono. Sono é fundamental, Mas eu digo né? assim, você usa alguma coisa desses? O magnésio e magnésio. eu uso um biorregulador para o sono. Isso Porque é eu sou legal. uma pessoa da noite, assim, eu sou mais notívaga. Então eu tenho que me controlar E, para Gabi, não como ficar uma acordada pessoa até hoje tarde. faz para usar esses produtos também? Então, hoje a pessoa vai e compra o suplemento, as vitaminas na farmácia, ela quer comprar lá a naturopatia, onde que ela compra, onde é que ela viu que ela vai usar, como que Então, funciona? normalmente seria, como ela é diferente, né? A gente precisa fazer uma avaliação. Normalmente é importante passar com um profissional. Hoje eu atendo em São José dos Campos, né? Então eu tenho meu consultório e eu já posso fazer a indicação para os pacientes lá. Então quem passa em consulta comigo vai ter essa indicação já dentro da consulta e quem não passa em consulta comigo, por exemplo, já tem uma nutricionista aqui em Taubaté. Então eu tenho bastante paciente assim, tem uma nutricionista aqui em Taubaté e ela quer fazer só suplementação. Ela passa lá em São José e eu monto só a estratégia de suplementação. Ou ela, Gabi, eu quero fazer uma regulação do meu hormônio, uma reposição hormonal natural, mas eu já tenho uma nutri, já tenho um médico e tal, eu faço só suplementação. Ou se quiser eu faço todo o protocolo. Então tem lá, eu já posso fazer a orientação. Quem hoje te procura, quem vai atrás de você na sua clínica, ela vai procurar o quê? Ela te procura... 80% emagrecimento e estética. Tá, né? mas ela vai também te procurando por esses produtos? Normalmente, algumas pessoas sim, mas na maioria das pessoas vão para estética e daí elas conhecem os produtos. Eu apresento, acabo apresentando. E apresenta. E daí, através do naturopatia. resultado, ela não deixa mais de usar. Claro. Elas acabam, depois, às vezes, a pessoa nem tá mais tratando comigo, continua me mandando mensagem. Gabi, quero aquele produto, quero aquele produto. Perfeito. Principalmente da emoção, porque assim, eu acho que o processo de emagrecimento, ele envolve muito o mental, né? E é tudo muito na mente, né? Então, você conseguir dizer não, você conseguir saber se controlar e fazer as melhores escolhas. Então, quando você tá com o seu mental, essa emoção mais adequada, mais ajustada, você consegue ter resultado melhor. E esses suplementos ajudam muito nesse processo da emoção. É que é pouco divulgado, né? Porque a gente sabe. É uma tecnologia nova, teoricamente, né? Pelo menos aqui no Brasil, não é tão divulgado, mas já faz parte da medicina integrativa, né? Dessa nutrição integrativa que faz esse olhar do paciente como um todo. E né? vocês conheceram bastante Estados Unidos e aqui, suplemento e tal. Como é isso nos Estados Unidos, essa naturopatia? Dentro do esporte, dentro da nossa esporte. No esporte, também ela já é utilizada, Estético. mas é que na naturopatia nos Estados Unidos é uma linha médica, eles são médicos naturopatas, né? Então já é um... Aqui no Brasil a gente ainda é considerado terapeuta, mas nos Estados Unidos a gente é considerado médico. Então lá, muitos tratamentos são feitos em cima da naturopatia, pessoas que não querem ir para a alopatia tradicional. Então vai fazer o tratamento... Principalmente o processo preventivo, né? Porque assim, é difícil para mim quando eu pego um paciente que já tem uma doença instalada. Essa pessoa que já tem uma doença instalada, provavelmente eu vou conseguir manejar uma qualidade de vida. Então a gente vai fazer um tratamento mais paliativo do que uma pessoa que chega com um processo preventivo. Então a pessoa está começando a ficar com um desequilíbrio de uma diabetes tipo 2, o colesterol e tal, daí eu entro com a naturopatia e a gente sai desse cenário ruim, climatério, menopausa e tal. Sim. E emagrecimento ou mudança de estilo de vida. Então a pessoa que está querendo ter uma vida mais saudável, ela já pode ter essa abordagem do que com 35 anos, com 40 anos, para evitar chegar nos 50, 60 anos tomando um monte de remédio, né? Pressão, hipertensão, diabetes e tal. Então a naturopatia, ela vem num processo muito mais preventivo do que tratando sintoma, né? Então, a medicina alopática tradicional, hoje você vai no médico, ele vai resolver o seu problema na hora. Tipo, eu tô com uma infecção de urina, antibiótico. Daí a menina chega pra mim, Gabi, eu já tive 4 infecções de urina de repetição, mas toda vez o médico dá o mesmo antibiótico. Eu falo, peraí, vamos lá atrás? Por que tá essa imunidade está desse jeito? Sim. O que tá acontecendo? Como é que tá seu nível de estresse? O que você tá comendo? Como é que tá... Exame. Como é que tá sua vitamina
D, vitamina Você C falou e estilo tal. de vida, como é que tá a sua, Né? né? Então, daí a gente vai lá atrás, daí ela me procura, e daí eu arrumo tudo isso, nunca mais essa menina tem infecção de urina. Ou sei lá, raramente, ou sim. nunca, assim, Bacana. então o naturopata, ele entra para esses tipos de desequilíbrios que a medicina hoje só vai tratar o sintoma, só vai medicar, remediar, né? Remediar, né? cada vez Não você vai no curar, médico, você sai com mais uma nem receita. prevenir. É. Mas ele nem te perguntou o que você comeu no seu café da manhã. Sim. Nem perguntou como é que tá o seu Sim, sono, como é que tá se você faz atividade física. Não, é caneta. Sim. É consulta de 15 minutos. A minha Sim. consulta demora 2 horas no Sim, mínimo. sim. Né? Então, assim, a gente precisa para Mais complexo. né, mais complexo. Então, hoje, a naturopatia aliada à nutrição, né? Então, eu também sou nutricionista. Eu acho que a naturopatia sem a nutrição, ela não vai funcionar, porque Claro. não adianta a pessoa também fazer a suplementação. Que eu vejo muito por aí também, a pessoa toma todos os suplementos, mas come super errado e não faz Ela atividade tá física. tentando substituir, não dá, né? Né? Então E não dá. Então, acrescentar, é melhorar, né? essa... Gente, tudo acaba que tem que ser resolvido na cozinha e na academia. Sim. Entende? Treinar Sim. e se alimentar bem. Não tem como. Lógico. Quando a gente fala em estética, né? Em corpo, né? E saúde ao mesmo E tempo. saúde e longevidade, né? Não é só estética. Eu acho que a estética é uma consequência. Lógico, para a gente poder chegar a atingir resultados estéticos de palco, né? Ou de modelo e tal, sim, daí é uma coisa que tem que ser calculada, dedicada e tal. Mas se você quer ter um corpo bacana, você tá bonita, tá com autoestima boa, elevada, tem que fazer o processo da alimentação saudável, é a consequência. Se você tá saudável, você tá bem. A pessoa, quando você olha pra pessoa e você vê aquele corpo que tá desequilibrado, você já sabe que tá tudo desequilibrado. Aquela história de tipo assim, eu sou gordinha, mas meus exames estão ótimos, é só uma questão de tempo. Além do que o parâmetro de exame é tão grande e surreal que você pode estar dentro do parâmetro e você tá péssimo, entendeu? Então, assim, o corpo diz muito do que a pessoa, de como a pessoa vive. Sim. De quais são as escolhas dessa pessoa. Então, você olha uma pessoa com um corpo bacana, você fala, essa pessoa, primeira coisa, ela se ama. Né? Ela tem um autocuidado, tem hábitos saudáveis, ela se gosta, ela se cuida, ela se escolhe. E depois, a gente fala assim, não, agora essa pessoa está precisando de ajuda. Né? O que a gente... Né? Não julgando as pessoas que estão fora do peso, cada um tem a sua história. Claro. Eu já estive lá. Claro. Eu acho que eu me sinto na liberdade de falar, porque eu já estive lá, né? E naquela época eu estava muito desequilibrada, né? Então, assim, mas a gente vê que é nítido, então, assim, é consequência. Um corpo bacana é uma consequência de boas escolhas, né? A gente escolheu bem, vai vir, o shape vem, não tem jeito. Ô, Gabi, uma coisa que não deixa esse shape vir, né, aparecer, eu vi você falando lá, principalmente essas mulheres no climatério, né, na menopausa, que é a questão da refeição livre, né? Às vezes exagera na refeição livre. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Ah, sim. Refeição livre. Eu acho que é no final de semana que você falou, né? Principalmente no final de semana. Chega, daí tira o pé e acha que é o final de semana inteiro livre, né? Eu acho que não é nem só mulher no climatério. Acho que qualquer pessoa, quando começa... Depois até você fala sobre isso, Maurício, com relação aos atletas, porque eu acho que os coaches, eles têm um problema muito sério. Muitos dos coaches, eles não podem nem dar uma refeição livre pro atleta, que o atleta perde a mão, não é? Mas, assim, eu acho que as pessoas querem ter uma alimentação, fazem uma coisa bem legalzinha até sexta-feira, e depois na sexta-feira elas comem muito. E hoje, assim, compensar, né? Não tá difícil para você fazer 4.000 calorias em um dia. Né? Um Burger King que você vai, pede lanche, coca com batatinha frita, tem 1.500 calorias. Não tá difícil. Então, assim, a pessoa, ela não consegue fazer uma alimentação, ela sai de 2.000 calorias para 4.000 calorias, para 4.500 calorias. E o álcool, né? Então, tem como a mulher ter resultado. E qualquer pessoa ter resultado. Então, hoje em dia, a gente tem que entender que é uma refeição livre, né? Você come um lanche, come um hambúrguer, pode até comer a batatinha, mas deixa o sorvete para outro dia. Come no domingo, chupa um picolé, um sorvete. Não quer pôr tudo na mesma refeição, né? E assim, isso impacta demais. E a mulher da menopausa impacta muito mais. Essa mulher vai ter um ganho de peso mais rápido, porque esse metabolismo vai estar mais lento e a forma com que o corpo vai metabolizar esse alimento vai ser totalmente diferente do que uma menina dos 24 anos, ou do que um homem, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar. Eu acho que acontece, eu falo muito. As mulheres
acima de 45 anos, elas já estão com uma vida estabilizada. Normalmente elas já estão ganhando seu dinheiro, estão bem, ou até se seus filhos já foram para a faculdade, elas começam a ter mais oportunidades de viagem, de jantares. E daí é a hora que você acha que fala, agora eu vou poder comer, beber, viajar. Só que não. Essa hora você tem que começar a pensar e fazer escolhas. Não, peraí, se eu comer esse, eu não vou comer esse. Se eu tomar esse, eu não vou comer esse. Se você quiser ficar bem. Se o atleta vai, como coach falando, né? Se você vai preparar um atleta e tem uma refeição ali que ele pode subir a caloria, ele tem que ser orientado como vai fazer, sabe? Eu tava dando risada aqui, eu tava lembrando uma história muito legal, que era o Marião. O Marião pesava 130 quilos de músculo, né? Competia com quase 120, 110 e tal. E eu passei a dieta pra ele e falei, ô Marião, sábado é livre, você pode comer o que você quiser. Pô, é mesmo? É, beleza, cara, bacana. E, cara, ele não baixava peso de jeito nenhum. Eu falei, cara, mas o que tá acontecendo? Não, tô seguindo direitinho e tal. Mas você tá comendo o que na dieta livre? Eu falei, 2, 3 pizzas, mais ou menos. Não 2 dá, ou né? 3 pizzas, cara, 2 ou 3 pedaços. 2 ou 3 pedaços, ou 3 pizzas, ou seja, pra ele o livre era comer até não aguentar mais. Então, quando tem a refeição livre, ela tem que ser também calculada, explicada. Sim, Fazer. porque senão fica muito solto, não dá. E Inclusive balancear até... no outro dia, né? No dia seguinte, pisar no freio um pouco. Não, vai lá fazer uma refeição livre. Cara, pega, por exemplo, um hambúrguer lá, tal, com carne, frango e uma Coca Diet. Ok, você determinou para ele mais ou menos, né? Você falar livre, na cabeça dele livre, cara. Não, inclusive até eu acho que para o próprio atleta, né, que era muito engraçado, no Campeonato Brasileiro, eu participei de um time de meninas, né, e eu era mais velha, então tinha aquela de 35, aquela de 23 e tal, e daí na hora que todo mundo se reuniu no camarim, com o coach lá, e tinha o carb up das atletas. Daí chegou o meu carb up. Ó, você pode comer 3 colheres de arroz e um pouquinho daquele frango ali. Eu fiquei até feliz, né? Daqui a pouco você não toma do lado. Você vai comer 2 McDonald's, a batatinha frita, não sei o quê. Daí chegou a outra. Elas comiam muita comida para encher o físico delas, assim, porque elas, muito mais novas, respondem totalmente diferente. E eu não podia comer nada, não pode. E até eu conversei com a Lu, que é uma outra atleta de 50 anos, que ela sobe só nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tem a categoria dela. Ela comentou muito sobre o carb up também dela, como foi diferente o carb up da mulher de 50 anos. A gente não vai poder fazer um carb up tão intenso quanto as meninas tão jovens, e muito menos tanto de tipos de alimentos quanto de quantidade. Sim. Então, tanto que no brasileiro, que inclusive foi você que me ajudou, dando minhas orientações, a gente entendeu que talvez eu não pudesse ter feito um carb up tão grande quanto eu fiz. Eu poderia ter feito um pouco menos. É o que a gente fala do nosso esporte. Ele é maravilhoso, porque ele vai além da medicina, ele extrapola qualquer coisa, né? Qualquer ciência, né? É muito prático, é muito empirismo e muita ciência, né? Então, eu, por exemplo, a vida inteira treinei para competições, né? Atletas hormonizados, sempre, né? De repente, não, agora tira o hormônio e vamos fazer a mesma coisa. Poxa, é outra, cara, é outra experiência, é outro quadro e tudo mais, né? Agora faz isso com uma mulher com mais de 40 anos, que veio lá de 120 quilos para 80, cara. Vamos tentar assim, vamos ver o que dá. E aí, de campeonato em campeonato, logicamente, é que a Gabi, especialmente a Gabi, né, com todo o histórico dela, vai chegar um dia e dizer, olha, para mim, Gabi funciona assim, né? Mas é de experiência, tentativa e acerto e erro, né? Tem a foto, da foto do Campeonato Brasileiro? Você podia colocar pra gente poder... Como é que é a foto mesmo? Do biquíni azul. Do biquíni azul. Que daí Uma tem vez, a foto olha, do uma biquíni vez rosa. nunca esqueça essa história, Gabi, olha. Foram preparados 2 atletas, tá? Os 2 tinham a mesma altura, a mesma estrutura, e eu montei uma dieta similar para os 2, tá? 60% carboidrato, 30% proteína, 10% gordura, nas calorias baixas, ok. Os 2 ficaram ruins. Então vamos fazer o seguinte, então vamos encher de carboidrato aí, tirar a proteína, baixar a gordura, só carboidrato. Um ficou maravilhoso. O outro ficou um lixo. Cara, piorou mais ainda. Aí eu fiz com esse a dieta do baixo carbo. Então vamos tirar o carboidrato. Tirar que eu falo é baixar, né? Tirar, aí vai em contradição do que eu falei. Muito radical, acho que não dá certo. Baixei lá o carboidrato de um e baixei a gordura do outro. Os 2 entraram perfeito, competiram com alimentações totalmente opostas. Tendo o mesmo perfil. Então a gente vê como é tentativa, acerto e erro mesmo. Né? Esse foi o Brasileirão, seu. Esse foi o brasileiro. Eu acho que eu acho que eu acabei que... E também demorou muito para subir. Então eu comecei a puxar muita água. Parece que eu comecei o carbo. Isso é vital na hora, né? Mas tá muito bem. Não, ficou muito bonito também.
Esse que é o objetivo, pra gente poder voltar esse ano Então, com Gabi, 50 pra gente, anos, aqui, né? que idade? 48. 48 anos, natural 100% a vida inteira. Dos 14 você começou a treinar, então daí 30 e tantos anos de treino, né? Sim, De malhação mesmo, dieta há muito tempo. Tirando que 2 anos nos 48. Estados Unidos sem treinar. Eu praticamente não treinei nos Estados Unidos. Sim. Quer dizer, andando pra frente, dá um pouquinho pra trás, voltou. Sim, E chegou aí com 48 anos de idade no campeonato. Maravilha. Gabi, a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz para a maioria das pessoas, é o exercício que você mais gosta em cada grupo muscular. Se você chegasse na academia hoje e falassem para você, ó, só pode treinar um exercício de cada grupo, o que você treinaria? Vamos começar... Ombro. Começa pelo ombro. Ombro. Um exercício de ombro que eu treinaria? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Barra, livre ou máquina? Com halter. Com halter. Tô ali naquela luta de subir esse peso de desenvolvimento, mas eu gosto bastante. Eu gosto de elevação também, mas o desenvolvimento é gostoso, eu gosto. Né? O que mais? Vai perguntar. Você não tem dor no ombro ainda, ou tem? Tenho. Tem dor no ombro? Todo mundo tem dor no ombro, eu acho, né? Mas assim, eu percebo que se eu faço uma acupuntura, alguma coisa assim, já resolve. Ajuda, né? Ó, que bom. Passageiro, né? Costas, dorsal. Costas eu gosto de remada. Puxador eu gosto de remada também, mas eu tava falando essa semana sobre costas, eu acho que eu tenho uma dificuldade de entender a consciência corporal das costas, de fazer aquele movimento das escápulas, então eu falei, gente, eu treino há 20 anos e parece que eu preciso melhorar isso ainda, então assim, é interessante como a gente sempre pode estar melhorando ali, né? Então, costas é isso, e bíceps rosca, eu acho. Barrona mesmo, reta? Ou W, ou se não no halter também. Entre a barra reta e W? W. A sua preferência. W. Para tríceps? Tríceps no banco, que você sempre colocava pra mim. Halterzinho em cada mão, separado. Isso daí é um francês? É um tríceps testa. Testa com no banco, halter. A vantagem dele ali, ele é muito eficiente, eu gosto muito também, é que com barra talvez seja melhor, mas é um pouco mais lesivo. É muito comum o pessoal reclamar de cotovelo, né? No tríceps testa real mesmo, né? Do jeito que ele tem que ser. Aí a gente acaba aliviando um pouquinho para aliviar a tensão no cotovelo. Melhora, mas aí não trabalha tanto quanto trabalharia no outro. Então é um excelente exercício com barra, mas eu acho assim, quase incompatível e sem nenhuma reclamação de desconforto, o testa com halter. Sim. Aí você faz com os dois, né? Isso, faço com os dois. Perna, coxa. Leg press. Leg press. Porque pra mim, eu acho que assim, eu falo, às vezes o Cristiano fala que não, mas eu falo que sim, que eu acho que minha perna é muito comprida e a minha amplitude é muito grande, então no agachamento eu desço, mas pra subir é um desafio, né? Então acho que o leg me deixa bem confortável. Eu aprendi uma coisa muito interessante sobre o agachamento, muito bacana, achei muito real. O que foi falado ali. Que quando a pessoa tem muito longo o fêmur, né, a coxa, ela deve fazer com a perna um pouco mais afastada para diminuir a distância da força da barra com o joelho. Sim. Então, se eu fico reto, meu joelho está lá na frente e o quadril está aqui atrás, com o peso aqui atrás. Eu tenho um esforço muito maior e sem falar em sobrecarga de ossos, né? Então, eu afastando um pouco a perna, eu trago o meu joelho para mais perto de onde está o meu quadril e a carga. Então, não só alivio o desconforto, como fica mais... eu consigo mais potência para o movimento. Sim. Eu aproveito melhor o movimento, afastando mais a perna. Isso eu aprendi e achei muito bacana. Então. Para glúteos... Mas é difícil, né? Glúteos eu tô em dúvida, porque eu gosto de elevação pélvica, mas machuca. Chega uma hora que eu não consigo mais colocar muito mais carga no osso aqui, né? E eu tô na fase do coice, da polia. Tá, na polia chutando. Isso. Estende, flexiona. Muita diferença, deu muita diferença, assim, eu tenho foto de antes e depois do coice, dá muita diferença, eu gostei, mas também é uma coisa que o joelho ali começa, a estabilidade do joelho começa a se sentir um pouco. Eu acho que na atleta natural e mulher na menopausa tem que tomar muito cuidado com lesão. Porque senão pode atrapalhar toda a preparação. Acho que qualquer atleta, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar mais atento agora. Lógico. Eu até conversei com essa atleta de 50 anos, a gente fez uma live juntas, e eu ainda questionei. Falei, Lu, você acha que a mulher de 50 anos perde força? Daí ela falou assim, eu acho que não perde força. Ela falou, acho que perde mobilidade. Isso. Eu discordei um pouco, eu acho que a gente também perde a mobilidade, mas eu sinto no meu caso... que eu perdi bastante a força. Então eu percebo que hoje eu tenho menos força do que eu tinha, sei lá, 15 anos atrás para treinar. E provavelmente isso é hormonal, né?
Então, eu tenho que tomar mais cuidado, mais atenção, fazer aquele movimento bem com atenção quando vai subir carga, para não correr o risco de eu me machucar. Então, glúteos eu tenho feito ou elevação, que eu acho que elevação dá resultado, mas é mais difícil, daí até montar barra, fazer tudo, né? E o coice também é legal para glúteos. Você não tem, na sua academia, onde você treina, não tem A máquina. a máquina? Tem, mas a minha perna é tão comprida, dá a impressão que eu não consigo. Entendi. Tem algumas máquinas Encaixa, que eu encaixo bem, algumas máquinas nem tanto, mas eu gosto de colocar barra lá e fazer com a barra. Daí, Certo. né? Mas assim, eu acho que. A gente sempre faz essa pergunta justamente por isso, sabe? A gente fala que é cada físico, é cada estrutura, né? Tem gente que fala, cara, eu gosto de supinão. O cara fala, não gosto, eu gosto com halter. Então, essa individualidade a gente vê nos maiores atletas, né, do mundo, como nos menores. Não, e eu acho que também também. o seu movimento. E passada, eu gosto de passada. Eu lembro que tinha treino que você me passava umas passadas no final, tipo, eu tava morta, daí tinha lá 3 de 10, alguma coisa assim. Eu ia com aquele, pegava o halter na mão e fazia, e assim, eu gostava, porque daí você vai se desafiando até o último momento, né? Então, passada também eu acho bem legal, eu gosto. O peitoral não foi, né? Foi? Peitoral pode ser, eu faço supino, eu gosto de fazer supino, eu gosto de fazer supino inclinado também, que eu tenho prótese, então acho que o supino inclinado para mulher que tem prótese é melhor, pra gente não... Isso eu aprendi nos Estados Unidos, que as meninas com a Larissa Reis, que ela usava uma prótese muito grande, e sempre quando eles passavam um treino pra mulher, o supino inclinado ia ser melhor pra quem tem prótese, pra prótese não começar a se afastar, porque elas começam a se afastar a prótese, quando a mulher começa a ficar muito forte, fazendo um supino reto, com muita intensidade. Então, eu gosto de fazer os dois, mas eu sempre com halter, com um banquinho mais inclinadinho. Ele é uma atleta que tinha músculo, né? E colocou a prótese, quando ela contraía, balançava assim a prótese, sabe? Então, eu particularmente, né? Sou eu, não digo que é o certo, né? Eu falo que eu não gosto de treinar peitoral em mulher, porque eu vejo assim, sabe? O peitoral da mulher, o músculo peitoral da mulher, ele é muito parecido com o do homem. O músculo do ombro da mulher, dos braços, do glúteo, da coxa, a gente percebe que mesmo harmonizada, quando a mulher cresce, é diferente. O ombro, ele tem um desenho, um contorno diferente, o tríceps, o bíceps e tal, e o peitoral eu vejo que é muito igual. Então, acho que quando a mulher treina muito hipertrofia, aparece muito a hipertrofia peitoral, fica muito masculinizado essa região. Mas, como eu disse, é uma visão minha, né? Não que façam isso, mas eu não costumo fazer muito. Eu acho que quando faz um desenvolvimento, alguns movimentos lá, acaba ali trabalhando um certo tônus já muscular, né? Eu não gosto de desenvolver. Agora, eu acho que especialmente para quem tem a prótese, né? Quando passa muito... Sim, daí fica muito peitoral, marcado, né? Então, eu não tenho muito treino de peito, mais ombro mesmo. Acho que assim, até ombro porque a gente treina e tríceps, né? Mas eu acho que assim, conforme a gente vai, a mulher dessa faixa etária, ela tem uma tendência a acúmulo de gordura mais na região mais visceral e nessa região das costas, embaixo do braço. Na mulher, naturalmente, né? Mas no climatério piora um pouco. Então. A mulher na fase reprodutiva, ela tem uma tendência a acumular gordura mais na região femoral e depois vem para a região visceral, né? Porque ela sai da fase... Então, se você pegar uma senhorinha lá de 60 anos, que está bem na menopausinha, ela quase não tem bumbumzinho, perninha fina e aquela barriguinha na frente, né? Então, esse movimento, as células de gordura começam a se acumular mais na região do abdômen e embaixo do braço. Então, você vai ver muita mulher reclamando assim, mas eu tô com gordura aqui embaixo do braço e tal. Então, tem que treinar braço para ajudar queimar essa gordura da região do braço nessa nossa idade, porque senão... Perfeito. E manter... E eu acho vital também mulher treinar adutor, né? O homem, eu acho que pode ser opcional o atleta fazer bastante adutor ou não. Eu acho que a mulher é vital, né? A parte de adutor sempre fazer. Interno de coxa, né? Isso, né? Tem que ser. Você vê que a cadeira adutora praticamente 99% mulher. Eu tenho um programa, né, lá no meu consultório, eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? Que é o Cristiano, que é o meu esposo, que é o coach responsável. A gente tem uma educadora física e eu sou a nutricionista responsável. Todas as mulheres... A gente tem um questionário, né, que a gente vai montar. É um programa que envolve dieta, treino e suplementação. Então, a gente faz todo um programa para elas de 3 ou 6 semanas, né? Chama Programa Six Fit. Perfeito. Esse programa, todas... O que você quer melhorar? Tem uma pergunta lá. O que você quer melhorar no seu corpo? Elas vão falar barriga, abdômen e interno de coxa. Perfeito. Todas as mulheres. Então, assim, é um ponto muito importante da gente olhar. Ter esse olhar para o interno de coxa da mulher, porque faz muita diferença.
Eu falo assim, praticamente todas têm esse problema. Então, assim, eu acho que é uma musculatura mais fraca, não sei se é mais difícil de desenvolver, mas acaba que fica muito feio, porque ela começa parecendo que tá despencando ali, parece que vai fazendo uma camada. E você só vê isso em mulher, é interessante, né? Você não vê homem com problema no adutor. Só né? se ele for muito caminho. obeso. Na obesidade a gente vê alguns. Não, mas a gente vê assim uma gordura, mas a musculatura... Flácida, nunca vi né? um homem com uma musculatura flácida no adutor. Mulher, como eu falei, é muito comum, né? Exatamente. Mas a gente tem que treinar tudo, né? Agora, você vai perguntar o que eu menos gosto de treinar? O que é? O que eu menos gosto de treinar, que eu posso fugir, é panturrilha. Panturrilha. Mas não que eu não goste porque é ruim, é porque, tipo, sabe quando você fala, é porque é panturrilha? Daí deixa pro final do treino, sempre, nossa, tô atrasado. Deixa pra amanhã. Daí... que ninguém me ouça, né? Mas agora tentando colocar a panturrilha no começo do treino pra não ficar fugindo da panturrilha. Ainda mais que eu sou alta, né? Não posso deixar. Na hora que desidrata, fica aquela perna, tem que deixar a panturrilha lá. Mas a panturrilha, eu gosto muito de treinar abdômen também. Sabe um fator interessante de panturrilhas? Eu falo, eu não gosto de treinar tanto panturrilhas. Lembrando que é um músculo que a gente fala assim, quem tem, quem não tem, cara, vai treinando aí, quem sabe um dia. Mas a panturrilha exagerada diminui a altura do atleta, visualmente. Então, para você que é alta, quanto mais panturrilha, ótimo, melhor. Né? Uma pessoa mais baixa, quando tem muito panturrilhas, ela diminui, visualmente fica menor. Então, fala, deixa sempre a coxa na frente, a panturrilha atrás, né? E repetindo uma pessoa alta daí. Tranquilo. Eu acho que assim, a gente vê muita diferença no físico da americana, né? Não sei se é o estilo de treino que tem desde criança, nas escolas e tudo mais, mas a mulher americana, ela tem um femoral bem desenvolvido, um posterior de coxa. Eu lembro que o primeiro coach que eu fui fazer nos Estados Unidos, ele me parou lá, tal, tira a roupa, tal, fica de biquíni, vamos olhar. Ele falou, você não tem nada de posterior de coxa, só quadríceps que treina no Brasil? Olha. A mulher no Brasil treina muito agachamento, né? Você aqui tem, muito né? Tipo, não tem posterior de coxa nenhum, vamos desenvolver esse posterior de coxa. Então, até hoje, além do meu quadríceps ser muito grande, né? A gente tem uma perna grande, difícil de desenvolver posterior, mas os árbitros colocaram lá pra mim no meu feedback do brasileiro, posterior de coxa, posterior de ombro, e tríceps. Olha só. Então, hoje, o que eu tenho mais é que correr atrás é de posterior, nem glúteos não foi posterior mesmo. Perfeito. Posterior, tríceps e costa, e posterior de ombro, costas. Então, posterior de ombro é um músculo bonito, né? Também. E é difícil, que eu acho que tá o problema do treino de costas, que eu não tô fazendo o movimento direito. Não é carga, eu pego bastante carga, mas tem que ativar bem, né? Então tudo isso é técnica, por isso que é importante a gente não achar que a gente sempre já sabe consciência tudo, né? corporal, né? Não a gente não é levantador de peso, né? A gente nós somos atletas que buscam a melhor contração muscular, né? E na parte exatamente que eu quero, né? Eu quero modelar, não quero só crescer, né? Crescer é mais ou menos fácil, mais difícil que crescer é modelar. Não, e outra, acertar os pontos fracos. E assim, se a gente for pensar, é o famoso ajuste de simetria, né? Falando desse programa que a gente tem, um dos pontos, o diferencial do nosso programa, que eu acho de muitos programas que tem por aí de fitness, é o ajuste de simetria. Então, nosso programa, a pessoa às vezes pega o treino e fala, mas não tô entendendo que treino é esse, não sei o que é, não gosto disso, eu não quero aquilo. O treino é para ajustar a sua simetria, você tá desbalanceada. Uma mulher vai parecer muito mais bonita ou até muito mais magra se ela tiver com a simetria, o ombro linear com o quadril, a cintura mais alinhada. O rapaz, se tiver um ombro maior, vai parecer que tá com uma cintura menor. Então, quando você montar um treino para estética, é totalmente diferente de uma performance. Você vai modelagem física. Exatamente. Você modela, você vai trazer o ajuste de simetria, que é você fazer a melhoria nos pontos onde você está deficitário para trazer a harmonia para o seu corpo. Então, esse pessoal fica pegando treino de internet, fica pegando treino do amigo, gente. Não existe desenvolve a isso. jeito que ela já está forte, não trabalha que já está fraca. Tem que ser 100% aparecendo mais individualizado, tem que ser individualizado, Perfeito. né? 100%. É isso mesmo. 100%. É isso aí. Gabi, como é que o pessoal entra em contato com você? Qual que é o melhor caminho? O meu Instagram é Gabi com Y, Bueno, Health, de saúde em inglês. É bem fácil de me achar no Instagram. Então eu tenho o consultório e tenho a equipe que trabalha comigo, né? Que na verdade eu faço parte dessa equipe, né? Que é uma equipe do programa multidisciplinar que a gente tem. Então é um programa que envolve treino, dieta e suplementação. Perfeito. Que daí esse programa ele é coordenado pelo Cristiano. Sim, foi o Cristiano que montou, elaborou, criou. Já um programa que a gente tem antigo, a metodologia americana. Então quando o Cristiano foi para os Estados Unidos, ele ficou um tempão lá, voltou
e montou adequando para o perfil do brasileiro, mas com a metodologia americana. Então, ele que é o coach responsável, então ele pega o paciente, elabora, entende tudo que o paciente precisa e fala, ó, nutricionista, é assim que tem que ser a dieta. Educadora física, o treino tem que ser assim. A gente monta, manda pra ele, tá bom. Não, ajusta aqui, arruma aqui. Ele ajusta tudo, põe a suplementação. Totalmente individualizado o trabalho. Isso, põe a suplementação e manda pro paciente. Então, eu tenho o meu atendimento, e daí eu tenho o meu atendimento no consultório, que é a naturopatia, também atendo idoso, atendo adolescente, atendo outras pessoas. Sim. Fico ali um atendimento. Treinando ou se é uma pessoa que está interessada no fitness, inclusive eu até já tô com algumas pacientes que estão querendo experienciar o fisiculturismo natural. Opa. E querem entender como é que é, então tem algumas pacientes que estão se preparando sem subir, quero passar pela experiência. Estão passando comigo, então meninas, se tiverem interesse de competir natural, né, a gente pode montar isso. Então, tem a parte do meu consultório e tem a parte do programa, que é o programa Balance for Body, o B4B, que daí a gente tem essa equipe toda que monta os programas Six Fit, tem outros programas para homem, né? Porque daí quando tem homem no meu consultório, sempre eu vou fazer em parceria com o Cristiano, porque dele tem mais expertise com o homem, que é um pouco diferente, e a mulherada vem comigo. E agora eu tô me especializando mais em saúde da mulher, que é a faixa etária que eu tô, né? Da climatério e menopausa. Você fala, quem sabe vocês não trazem alguma coisa para Taubaté, né? Claro. A gente trabalha em parceria e faz uma continuação. Não, acho que a gente pode... Agora, definitivamente, eu acho que para mulher no climatério e menopausa, com fitness da nossa região, acredito que eu ali tem outras médicas trabalhando, mas aí tem um pessoal trabalhando com hormônio, que já é outra linha de trabalho diferente da minha. A minha linha, eu vou trazer mais expertise mesmo com relação à experiência, vivência, conteúdo. Então, não é só saber ali a teoria, trazer a teoria junto com a prática, eu consigo costurar bem isso para a mulher nessa faixa etária. Então, a mulher que quer ter resultado, que quer treinar, que quer ter um shape bacana nessa faixa etária, é comigo que ela tem que passar. Legal. Isso aí. É isso então, Maurício? Opa, super grato. Gabi, muito obrigado por aceitar o convite aí, né? De participar com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, acho muito legal. Acho que a gente tem que aproveitar para divulgar mesmo o fisiculturismo natural, né? Ou esse estilo de vida saudável e principalmente incentivar as mulheres né, que podem ter resultado a qualquer idade. A ideia é trazer você novamente, o Cristiano, quero ele aqui, para a gente tratar sobre assuntos específicos agora. A ideia aqui foi mostrar bem sua história, né? A gente entender bem. E futuramente para falar mais mesmo sobre a naturopatia, mais a fundo, entendeu? Maurício, eu queria aproveitar para te dar um presente que eu trouxe, que é um produto da naturopatia, a gente trouxe para o Maurício. Esse daqui é um produto para fazer eixo masculino, então ele chama Vigor Masculino, ó. Sim. Pro homem e o vigor masculino, ele vai fazer toda essa parte de equilíbrio de eixo 100% natural. Então, estimulante de testosterona, GH, todo eixo hipófise, hipotálamo, para poder trazer toda essa energia do vigor masculino e tudo mais, da nossa linha de frequenciais. Vou colocar perto do microfone? Eu vou usar e depois eu vou estar indicando, eu vou usar primeiro, né? A gente vai... Isso. Sim, para você conhecer. Depois na prática aí. A minha pergunta é, um atleta natural usa isso, ele pode competir natural? Tranquilamente. Não tem nada que seja doping, né? Não tem doping. Essa é a ideia. Vai melhorar a energia, a disposição. Relutando aqui para fazer reposição hormonal, tô tentando jogar o mais longe possível. Tá aí uma boa opção. Né? Obrigado. É o start pro Maurício voltar a competir, hein? Que ele falou que ainda vai competir uma vez, né? É isso aí, Maurício. Vamos voltar a competir. Vamos lá aumentar o foro do Master. Vamos fazer os Masters aí, gente. Tô precisando de mais Master para competir com a gente. Claro. Né? Gabi, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Você que ficou aí até agora, clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo. Deixe seu comentário também, tá? Dizendo o que você achou do papo. Segue a Gabi aí nas redes sociais. Ela posta várias dicas aí bem legais, tá? Segue ela e manda uma mensagem lá para saber mais sobre o trabalho dela. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Isso é muito importante. E a gente fica por aqui. Até o próximo ProShape Podcast. Valeu!